Yo, what up? Como é que Estamos aí de volta. Estamos Mais um mesmo. episódio. estamos? Aqui com o meu puto. Episódio 22, Vasco completo na casa. Vasco fucking completo. A.K.A. Caco. Caco. A.K.A. Vasco. A.K.A. Vasco. Podia ser, mas não. Caco. Also Caco. known as Completans. Vascans Yeah. Completans. The Completionist. The É ele. Vascans. And Robbins. É preciso dizer o resto do meu nome para fazer mais piadas. Sim, sim. Eu tenho um bom nome para fazer piadas. Podes, diz lá. Dá. Espero que as pessoas não tentem roubar dados a dizer o meu nome inteiro, mas... Não. Oi, eu vou para cima, ok? O mais- meu nome, mais ao pé, o mesmo. meu nome completo, Tens de estar mesmo aqui. é Vasco Novak, Formosinho completo. Novak. Yeah, é um nome bué beto, não é? Não, é Não, só um nome é bué do estrangeiro. leste. Yeah. Que- E é porque a história é mais ou menos... tinha... Vou para cima, ok? Caralho. Está bom? Ok. Estamos aí. A minha... Acho que era o meu ou bisavô ou trisavô. Era da Jugoslávia, do lado da Croácia. Ok. E fugiu na altura da guerra. Foi comer uma senhora, eu queria dizer conhecer, mas pronto, saiu-me. Uma senhora francesa e foram viver para o Algarve. Já se sabe. Uhum. Não sei muito bem porquê para o Algarve especificamente, mas foram. Porque era francês. Exato. Os Faz sentido. franceses, Faz sentido. Ah, é? franceses, Algarve. Ah, é? Alugar um Airbnb, quer dizer, Não, os podia haver- ingleses Algarve. Os avecos vão todos para o Algarve. Os Avex, já. Os Avecs também. Yeah, tudo o que é aveco, Algarve. Um Algarve. Sim. Os Avecs também vão para a Costa da Caparica, supostamente. Descobri Os avecos recentemente. vão para todo lado, aparentemente. Basicamente. Quando é verão, eles estão lá, Eles alguns. estão alguns. Em todo lado. Depois eles foram para o Algarve e daí depois Nasceu os alguns... completos. Não, nasceu o Formosinho. Ah. Depois os completos vieram para aí de Peniche. Não sei se é assim tão parecido com Croácia Ok. e França, mas Tens um ar croata, tem. mais ou menos, já me disseram. É do nariz. Nariz can see. nariz de judeu, sim. Mais Bom. ou menos. Aqui o Vasquinho é músico. Pera. Diz-me. Antes de mais, eu acabei de perceber uma cena. Estava a pensar nisto. As pessoas nunca chegam ao fim desta merda. Já. Isto é sempre bué da tempo. Sim. Estás a ver? E então? Por isso, façam subscribe, façam like, partilhem já esta merda, façam já um comentário por baixo, estás a ver? Preparem já um comentário, digam já alguma coisa, estás a ver? Comentem as nossas caras, causem connosco, digam alguma coisa, se faz favor. Vocês que ainda estão a ouvir, porque no fim nunca ouvem, que é quando nós dizemos Pois, isto. exato. Eles vão aproveitar este episódio para começarem a cortar. Quando arranjam o gajo mais interessante Não, com menos não, coisas não, para não, dizer. não. Estou a brincar. Nunca. Continuaremos a fazer 1 hora e o caralho. Nós até podemos fazer 2 se for preciso, nós Sim. não queremos saber. Exato. Essa Enquanto a conversa estiver fixe, está-se bem. estamos aí. É isso mesmo. Vasquinho, és músico, não é? É verdade. Olha. Ouvi dizer. E tu produzes coisas. Que estilo é que tu achas que te enquadras? Essa é sempre uma pergunta muito boa porque eu não faço ideia. Por isso é que eu fiz, não é? Exato. Mas quando me perguntam, pá, eu costumo, para deixar minimamente generalizado, eu costumo dizer que é eletrónica ambiente. Porque. Cute. Exato. Só que pronto, a eletrónica ambiente também são tipo 1000 coisas diferentes. Mas eu acho que acaba por ser o que se enquadra mais, porque não é hip hop, não é R&B, não é alternativo, mas é um bocadinho de todos. E passa sempre um bocado pela cena mais ambiente, mais instrumental, porque quase tudo o que eu lancei até agora foi instrumental, na verdade. Sim. Apesar de já ter uma faixa com um rapper, com o JK, da Moça Jinx, próprio JK, Próprio Props JK. para o JK. e com a Carolina Caldeira também. Ganda Props, Carolina Carolina Caldeira. Props. E apesar de pronto, já ter mais algumas coisas em vista com outra malta com voz também, a maioria do que eu faço é instrumental, por isso pá, sempre achei que E a tua voz? a minha voz é esquisita, porque eu sou relativamente afinado, só que pronto, porque já estudo música há muito tempo, não é? Já vai desde os 8 anos, por isso pronto, comecei a Tens noção. estudar guitarra, então pronto, tenho um ouvido mais ou menos treinado para estar relativamente afinado, só que eu tenho uma voz, um timbre um bocado esquisito, ou seja, há a possibilidade um dia de eu utilizar a minha voz, não como cantor mesmo, mas sei lá, para ajudar mais num refrão ou utilizar uma cena com autotune. Eu por acaso agora estou a pensar em comprar um microfone e começar a experimentar mais com a cena de autotune, mas mais numa de utilizar como mais um instrumento para estar a experimentar, sim. sei lá, uma maneira um bocado
Kanye Westiana de utilizar o autotune como ele faz tipo na Runaway, por exemplo. Yeah. Kanye Ah, West. Props Kanye West também, Kanye West, meu yeah. amigo. Eu sei que estás aí a ouvir. Exato. Shout out para Kim, beijinho. O que é que eu posso, o que é que eu posso meter para Ei, coisa? se calhar põe a do JK só porque acaba por ser um bocadinho mais... Eu não sei, eu desculpa. nunca estive aqui Desculpa. neste tipo- site sequer. É tipo eu convidei este gajo, mas eu nem sequer faço Não ideia. faço puta ideia. O que é o Não Bandcamp? faço ideia. Eu nem sei o que é este site. Puto. Não Eu sabes o que é o não- Bandcamp? Nunca usei. Então, Coitadinho. pronto. Props Bandcamp. Props Bandcamp é a Bandcamp. melhor cena do mundo. Nós sabemos Yeah. que estás aí a ouvir. Bandcamp. Estás A aí a ouvir. personalidade. Pronto, o que tem do JK é o Narcisos. Esse aí da direita. Que é um EP, o Narciso, é o teu último EP. Ganda EP, Exatamente. ganda O meu EP. último e o primeiro EP, na verdade. É? O resto é tudo. Feat Foram JK. tudo singles. Ok. E. Isto vai-me dar assim um gostinho. Vamos ver? Vai tocar tudo. Podes pôr. Não, a cena no final. O final não interessa, basicamente. Olha, Olha, quem é que dirias que é a tua maior influência? Pá, eu tenho várias influências que costumo apontar. Pá, se calhar os Pink Floyd foram e continuam a ser se calhar a maior porque foi a primeira cena que eu ouvi a sério, para além dos Desert, acho eu. Pronto. Para além dos dizer. Ok, todos ouvimos Desert. Pá, mas eu comecei a tocar pai com 8 e aos 10 comecei a ouvir mais, tipo, mais Pink Floyd. Além disso digo sempre o John Hopkins. Props John Hopkins também. Massive Attack. Ok. O Kanye também. O Kendrick. Mas, E Frank Ocean. Props Frank Ocean. ok. Mas quem foi, assim, o artista que te fez envergar, assim, por este estilo mais Isso terão sido mesmo. ambiente chill? Mais chill. Olha, tenho duas referências que me fizeram apontar mais para a música eletrónica ambiente, que devem ter sido, se calhar, o John Hopkins Sim. e o XXYYXX. XXYIXX. Não Pá, conheço. é um beatmaker, produtor americano. Sim. Pá, o gajo não é muito conhecido, mas teve um álbum pá, aí em 2000 e... acho que é 12, já não sei dizer com certeza, mas o gajo lançou um álbum, depois também ficou um bocado desaparecido, lançou tipo, mais alguns beats, vai lançando assim uns singles e produzindo para a malta, mas o gajo pá, é basicamente uma cena assim meia entre eletrónica e pop, tipo, mas só beats basicamente, que pá, não era nada mega inovador, mas uma miúda mostrou-me aquilo na altura e eu fiquei tipo, ok, isto é bem novo, porque eu tipo, só ouvia rock e eletrónica e estava a começar a entrar em coisas mais alternativas na altura, coisas portuguesas e assim, andava a começar a ouvir Filho da Mãe e Pause e coisas assim do género. Depois mostraram-me isso e eu fiquei tipo, uau, isto é bué da louco. E depois foi quando eu comecei a pensar, ok, se calhar vou começar a experimentar com beats, porque o que eu ouço na minha cabeça, que é o que eu quero pôr cá para fora, não é só guitarra. Certo. E não é definitivamente metal, que era o que eu estava a fazer na altura com uma banda de... É uma grande, adolescente, pronto. é uma grande distância, não é? Isto ao metal. Metal eletrónica ambiente. Pois. Foi um... Eu até diria que não. Achas que não? Porque eu curto bem eletrónica ambiente e também gosto de metal. Pois, mas criar isso, não é? Criar metal e criar eletrónica ambiente é um salto assim grande, não é? Até. Sim, porque é tipo, sei lá, puxas pelos limites e tipo, a agressividade e assim, e depois ir para o Depois oposto que é mesmo- tipo, relaxar, Yeah. calma. Giro. Mas pronto, eu ainda tenho muitas das cenas que são tipo, um bocado mais intensas e não são tão... Chill. Tão chill, exato. E pronto. E o que é que vem a seguir? O que estás a preparar agora? Agora tenho. Pá, eu estou a preparar um EP, já tive um convite de uma editora para lançar isso. Não quero estar a. Ou já tive de duas, mas não quero estar a falar disso por enquanto Uhum. a cena não sai, basicamente. E eu ainda não tenho propriamente nada musicalmente já decidido para aquele EP. Tenho o conceito que já pensei. Que eu muitas das vezes já tenho o conceito pensado antes de ter o EP todo. Certo. Aliás, tanto com o Narciso eu já tinha algumas ideias do que é que ia entrar no EP, mas ainda não sabia bem como é que aquilo ia ficar, porque eu ainda só tinha, pronto, lá está, algumas demos preparadas. Depois estava em conversa com um amigo meu em Paris, quando eu estava em Erasmus, Props Mateu, que por acaso está na primeira faixa desse EP, e depois disse-lhe, olha, o conceito vai ser sobre tipo o egocentrismo, narcisismo e como é que tipo, lidamos com isso nos dias de hoje, com as doenças do século XXI e com
E pronto, e em sociedade, tipo, estamos tão mais ligados com as redes sociais, mas ao mesmo tempo tem um efeito inverso e pronto, foi um bocado o reflexo disso. Até porque eu tinha estado numa relação há muito tempo, estava sozinho na altura e fui de Erasmus, então foi todo um mundo novo, estar num ambiente completamente diferente, lá está. E isso fez-me pensar, ok, agora que estou sozinho, como é que é isto? E pronto, basicamente eu defini o conceito aí, basicamente a falar com ele, a passar na minha primeira vez a ver a Torre Eiffel. Ok. Muito... Ok. É um ambiente que puxa. Exato. Paris foi o grande motor para começares a fazer música mais a sério? Ou... Não necessariamente, quer dizer, foi um motor para finalmente se calhar lançar um EP. Ganhas a coragem? Para ganhar a coragem, exato. Porque estava num ambiente completamente diferente, lá está, estar sozinho, numa cidade mega dinâmica culturalmente e assim. Mas... Uma cidade bem inspiradora, ou não é? bué inspiradora. Senti bem isso. Aliás, o nome Narcisos vem... Olha, nós temos aqui três pessoas que tiveram experiências completamente diferentes em Paris. A sério? Como é que Certo. foi a tua experiência em Paris? A do Nuno não foi nada agradável. A minha foi forçada, é o meu tema, a gente já lá vai. Ok, gente. Pronto, mas é uma cidade bem inspiradora. Aliás, o nome do EP Narcisos vem porque na altura eu tinha acabado de comprar uma Polaroid e ainda estava a experimentar com aquilo e fotografava bué flores, porque lá eu fiquei tipo, eu vivia cá em Lisboa. Sim. E lá eu fiquei, se calhar por um gajo também estar a passear mais sozinho e não sei o quê, mas depois fiquei bué com a sensação de tipo, aqui há bué flores. Tipo, eles têm bué flores, que é um pormenor bué irrelevante, mas tipo, já Que tem ninguém bué repara, flores. mas tem bué flores. andava a ver bué flores e fiquei, ok, as flores são fixes e tipo, também estava a começar a experimentar com fotografia, porque eu sou péssimo a fotografar, mas adoro fotografia. E pronto, e depois comecei lá a experimentar com a Polaroid e assim, que deu depois também esta música que está aí agora na cena do Bandcamp. E essa fotografia foi também tirada em Paris, por acaso. E perdi-me, mas pronto, basicamente é uma cidade bem inspiradora, visualmente e esteticamente, arquitetonicamente, essas coisas todas. Pois é. Não sei, tem uma vibe assim muito Tem uma vibe. filosófica que te faz pensar em coisas. Anyway. Então, mas eu quero saber as vossas experiências de Paris agora, assim muito... Não, já vamos lá. Não, Ok. ainda falta bué de cenas, mano. Vamos- Nós já estamos a entrar em temas e ainda nem fomos É. às perguntas. Ok, Exato, ok. era isso que Ok, eu ia agora dizer. Vamos às perguntas dos nossos fãs, Yeah. que são 3 gajos. Yeah, hoje, Deve ser o meu Simões. Por acaso, não, Simões, ninguém fez Simões nada. não disse nada. Simões falhou. Ninguém Simões, falhou. vou tirar este props que eu ia mandar mais tarde com uma história boa. Perdeste. Ok, agora li uma das perguntas. Não meteste nomes, pá. Eu sei os nomes. sabes os eu sei os nomes, nomes, pronto. peço desculpa. É que É não o sei. João Ventura, João Ventura. a.k.a. Props, João Franco. Ventura. Ganda pergunta. Shout out Franco. Quando o Vasco, o nosso convidado, termina com a namorada, fica incompleto. Ou melhor, ficaste incompleto. Epá, eu estou-me a rir, não sei se é porque tem mesmo graça. Quer dizer, tem graça. Obrigado, João. Isto obviamente é mais uma piada do que propriamente uma Claro. pergunta assim. Claro, acho que sim. E isto vem no seguimento da outra pergunta que está ali também, que é exatamente... Da Alexandra, que diz qual é a melhor piada que já fizeram com o teu apelido. Exatamente. Pronto, e eu Foi não, esta. nem sei se posso responder às duas ao mesmo tempo. Podes. Que é... pronto, já fizeram tantas piadas, eu já não sei se acho mesmo graça, João, desculpa. Não, estou a brincar, tem mesmo graça. Mas efetivamente já fizeram milhões de piadas. Tipo, professores, pronto, ainda por cima sou Vasco, então eu era o último, muitas vezes, e era, pronto, agora a turma está completa. Bem, Humor do caraças, pá. exato, eu já ouvi. As pessoas são as piores pessoas a fazer piadas. Eu sou norte, por isso eu também Yeah, sim, passei a vida também toda a passaste levar com com... piadas. Estás a norte! Epá, não estás então- mesmo a norte. Então então mas e o sotaque? É, Essas também são boas. Essas também Nós são têm boas. quase 30 anos e ainda fazem piadas destas, tipo, ok, então pensam que, que original, pá. Não é original porque é a piada mais fácil de sempre. deixem lá que a Almeida também suscita piadas. Manda Como? uma. Tipo, Almeida, 3 no cu, 3 na peida. Essa é boa. Não é, Essa é boa. não é. Sabes porquê? Porque é um trocadilho. É um É mau um trocadilho. Não é mau trocadilho, é mau para ti.
É mal para ti. É mau. Mas Uhum. eu já ouvi de tudo. E não sei se há muita gente que passa por isso, mas eu tenho sempre de passar pela. Sempre não, mas eu já passei pelo menos um terço das vezes em que são assim situações de então diga-me por favor o seu nome e eu tenho de dizer Vasco completo. E as pessoas ficam a olhar para mim com uma cara tipo. Vasco Vasco. completo. Vasco Não, completo. não, e eu, É só Vasco? É isso que quer dizer? eu muitas vezes tenho mesmo de dizer não, mas é mesmo o meu nome. As pessoas, ok, não tinha percebido. Ok. Fixe, Mas- Não é um apelido comum, de facto. Mas- é um excelente Vasco apelido. completo. Desculpa, estava a escrever Vasco. Vasco. Só para não escrever Vasco. É só Vasco completo. É isto. É. Mas pá, também dá bom tema de conversa para quando é necessário. Vou Estou deixar a no ar. perceber. Sim, Estou a sim, perceber. Vou deixar no ar. Vasco completo. Uau. Mas respondendo à Exótico. pergunta, acho que não fico incompleto. Boa. Ainda Tumbas. bem. Eu acho que é essa a essência de... Só fica incompleto se não tiver a música. de- Na verdade. eu acho que se saíres de uma... Eu acho que isto é muito verdade. Porque uma pessoa que fica incompleta quando termina com a namorada Nunca porque- foi completo. nunca foi completa. Exatamente. Facts. Porque estar numa relação não é para te completar. E Exato. estás numa relação com esse objetivo, Está mal. está mal. Está errado. Está errado, Props, Ricardo Araújo Pereira, eu sei que estás aí a ver também. meu puto. Pá, mas não sei qual é que foi a melhor piada que já fizeram. Pá, agora a turma está completa, é um clássico. É um já É um ouvi. grande É um clássico. clássico. Agora o grupo está completo, pá, Yeah. essa é sempre aquele clássico. Nunca me ri com uma dessas, acho eu, mas pá, não sei qual é que foi a melhor. Agora, eu por acaso ia começar a anotar as que são Sim, mesmo sim. boas e que são originais, mas efetivamente há poucas que são originais, Lá está. porque a do namorada por acaso fizeram um pouco. A de o grupo está completo, é uma vez por semana, acho eu. Por isso. Há sempre alguém que diz. Olhem, a Alexandra perguntou depois também. Com quem preferias ficar preso no elevador? Alexandre Ribeiro ou João Simões? Dois grandes convidados. Props neste podcast. Alexandre Ribeiro e João Simões também já cá estiveram. É verdade. Mas esta é uma pergunta. É suposto eu desenvolver um bocadinho ou tenho Podes só de só. escolher um tipo só para. Podes só escolher um e explicar. Se quiseres desenvolver, desenvolve. Eu, Desenvolve, goza com os eu gajos. claramente meto-me a falar muito, por isso eu vou tentar não desenvolver muito. Mas Tá-se eu bem, vou tá-se desenvolver só um bocadinho. Então, Hoje é 3 horas de podcast. Não, pronto. Estamos aí. Eu e o Alexandre se calhar temos um bocadinho mais temas para falar porque somos ambos da área de música. Então, pá, se ficássemos ali bué tempo, eventualmente nós íamos sempre lembrar-nos de alguma coisa, ou tipo, pá, lembras-te daquele disco que ouvimos em 98? Pá, pronto. Não. Não nos conhecemos em 98, mas pronto, é por aí. Mas se calhar eras Ah, nascido em 98, pá. Eu sou de 96, tinha 2 anos. Fónix. Já, 96, puto. já tinha ouvido um disco qualquer. Puto. Não tinhas, 100% não tinhas. What? Não, o meu pai punha a dar discos e eu ouvia. Yeah. Ok, pronto. Mas pronto, nesse sentido, mas o Alexandre Lawyer. o Alexandre ficaria se calhar mais aborrecido e começava a ficar com um feitio mais chato. Pronto, o João Simões ficaria mais divertido, ria-se mais com a situação, apesar de ele também ter ansiedade, então íamos ficar ali um bocado num loop Ai, eu não chato. diria. E O João Simões não tem nada de ansiedade. Tem um bocadinho. pergunta-lhe depois. Eu diria que sim. Pergunta-lhe depois. Eu diria Mas que sim. pronto, O meu não conceito quero. de ansiedade é bem diferente. Bom, Mas pronto, e para terminar, o João Simões ia lidar com a cena também de uma maneira se calhar engraçada e ia começar a contar piadas para também tentar. Ou seja, eles são os dois ótimos partidos no que toca a ficar preso no elevador. sim. Vou escolher. Tenho mesmo de escolher, né? Tens. Eu diria que sim. Uf. Qual é que está a pesar menos? Eu tenho, como fico um bocado ansioso. Pronto, eu depois de fazer. Também é uma pergunta complicada. Não vou opinar sobre isso. Pronto. Aquele que pesar menos é o que eu escolho. Ok. Eu não sei qual é que está a pesar menos agora, Pronto. por isso. Depois mandem a resposta então. Mandam tipo nos comentários. Tipo, 90 quilos. Escrevam lá. Ninguém vai comentar nada. Não percas a esperança no norte. Bom, Não isto é estejas a o... norte com a tua confiança. O Bernardo. Esta foi muito boa, desculpa. Pá, muito forte. Lê lá, podes ler. Eu? O, Não, o Bernardo mandou um dilema que eu depois agora tenho de ir ao Google ver o que é isto, que eu não Exato. faço ideia o que é esta merda farmacêuticos do caralho, só falam um esquisito. Ah. Ter ginecomastia e alimentar as piranhas dando-lhes de mamar, ou que de cada vez que tivesse sede se levantassem aquelas peles ao lado das unhas das mãos e só param de se levantar quando bebesse água.
Ou seja, agora Suponho, vamos. suponho Agora, que Gino tu deves perder, tipo. com mastia deve ser tipo um homem lactar. Ter leite. Será? Tratamentos e causas. Crescimento das mamas de forma. Ok. Não, ok. é um gajo com mamas. É um gajo com. Eu tenho mamas. Tenho mamas grandes. Tu tens ginecomastia. Não sei se tenho. Mas tenho as minhas mamas são um bocado grandes. Ok, então. Mas acho que é gordura, na realidade. Então. Não sei. Então. Sim. Tenho boobs. É assim, man boobs. Mas calma, não é só ter boobs, Yeah, e alimentar as é piranhas alimentar dando-lhes de mamar. Pronto, e dando-lhes de mamar. Epá, que venham as peles. Tipo, se um gajo não arrancar as peles, elas não fazem nada, né? Mas supostamente elas tipo magoam um bocado, né? Ele deve estar a falar dos Pá, panarício, como é que se chama se essa andas cena? aqui a escrafunchar essas cenas. Yeah. Isto é muito fácil de resolver. Então, Tu andas sempre com uma garrafa de água. Exato. sim. Sim. Nunca vais ter sede. Infantil. Nunca vai ser cedo. Pois, pá, eu também acho que Lawyer. é para... Exato. Lawyer. Pá, é que ter ginecomastia e alimentar piranhas a dar de mamar, pá, não... É muito complicado. chato. Eu não, pá, não fico nada fã dessa ideia. Eu acho que vou mesmo para as peles Sim. e beber água, pá. É que água é vida, malta. Por isso- Água é vida. Há melhor vida que água. Não há. Não há. Não há. Vocês já beberam leite com chocolate? Pá, sim, da UCAL. Por acaso, olha, recentemente tenho voltado a beber leite com chocolate da UCAL e tenho sabido muito bem. Há muitos anos não bebia e tipo, é o UCAL melhor é leite bom. com chocolate. Se é para beber leite com chocolate, É é o o cal. cal. Havia um bué E frio, puto. Bem. mesmo fresquinho. Dread. Ei, puto, é tão bom. Eu agora às vezes bebo yeah. leite com chocolate, tipo, eu não bebo ao pequeno almoço, mas eu agora eu faço uma cena. Eu desde há tipo um ano e pouco não estou a viver em Lisboa. Então eu tenho de apanhar um autocarro que demora tipo, sei lá, 50 minutos até Lisboa e depois demora mais 10 minutos até o trabalho. Estás Margem sul. Estou a dizer então. Não Estás gosto a daquilo. tão bi. Eu não gosto daquilo. Foste bué. pouca. Eu fui para o Mano. caralho. Uai. Amador sempre, pá. Mas eu não estou a viver sozinho, ainda estou a viver com a minha mãe. E- Ok. E nós Sim, é vivíamos em Lisboa, preços mega caros, venderam a casa. Prédio? O senhorio vendeu a casa Hum. e pá, nós não tínhamos dinheiro para comprar a casa e pronto, fomos para o caralho. E pá, não adoro aquilo, mas Mas pronto. é, Pelo menos é o que eu o tenho. quê? É desafogado. Está-se E depois do bem, lado está-se do meu pai também já vivia em Mafra. Sim. Então basicamente dos dois lados eu demoro tipo 50 minutos, uma hora até tipo, ir para Lisboa, por isso pá, basicamente vou variando de casa. Mas pronto, basicamente o que eu faço é, principalmente em casa da minha mãe, que há lá sempre para o meu irmão, eu não tomo o pequeno almoço em casa porque vou ficar cheio de fome, porque demora uma hora até chegar ao trabalho, né? Sim. Então eu bebo um leite com chocolate e depois durmo na viagem. Sabe-me bué da bem. Sabe-me bué da bem. Aquele leitinho. Leitinho no bucho. Parece... Tipo os putos. Não é leite de ginecomastia, mas é bom. Mas pronto, obviamente que essa não é a melhor bebida que existe. Essa deve ser... Água. É capaz de ser água. Man, água, puto. Quando é que a água não sabe bem? Quando está quente. Quando está Quando bué está da quente. quente, Quando está meu. quente, yeah. Yeah. Então aí na manhã seguinte, tipo, quando estás bué ressacado, tipo, Ui. é o que tu tens de beber, mas sabe bué da mal. Pá, se for aquela água que deixaste tipo durante a noite Não. na mesinha cabeceira, já. Mas se for aquela água fresca a sair do frigorífico. Não, essa é diferente, Também sabe-me sempre bem. Mas- Só quando mas está é- quente é que não sabe bem. É bem difícil a cair mesmo assim. Fogo. Não, bem, só dá para beber água. Mas pronto, pá, vamos ter Ressaca só dá para beber água. vamos ter de escolher água, né? Ou Yeah. Coca-Cola. Ou chá, Já, mano. Ou Coca-Cola. tipo chá... Chá preto. Não, quer Para dizer, acordar. não sei. Talvez. Sim, já Puto, vi também. Ah, Melhor cena. Vocês nunca fizeram isto, eu sei. Quer dizer, tu se calhar fizeste. Powerade, puto. Para a ressaca, puto. Come on, man. Dread. Puto, tu não estavas lá. Tu estavas lá. Quando? Nessa manhã. Qual Depois do manhã? jantar da empresa. Aonde? Na empresa, caralho. Qual deles? Eu fui a 2. Foi o último, puto. Estava lá, Ele estava. está em duas O empresas. último jantar de Natal. Estava lá, estava. Então? E não me bebeste. Não vi Powerade. Também não estavas assim tão ressacado. Não estava o caralho. Man, Estava. Foi pesado esse. metam isso na cabeça. Martinis, man. Metam isso na cabeça. Ei, A próxima vez manhoso mesmo. Martinis e Bushmills. eu fui com Ei. amêndoa amarga a noite toda. Fiquei todo fudido. Quem é que fizeste mal? velho? Eu gosto de whisky. Gosto de whisky. Ei. Está bem, uma coisa é gostar de whisky, outra coisa é gostar de Bushmills. Exatamente. Pá, Bushmill não é fatela. Eu não gosto de whisky e sei que Bushmills é a pior merda de sempre. Qual é que é aquele bué fatela? Eu só vi isso tipo, uma vez, nunca mais vi. Tinha tipo 15 anos, nunca mais vi aquilo. Foi bué cedo, não sei. É Bushmill. Não tenho respeito por mim. Não, é tranquilo. Também foi aos 13, 14, aquilo também foi uma desgraça. Começou logo a desgraça. Exato. Mas era como é que ele chama? É Curi Sark.
Sim. Pior. Sim, nunca vi esse. Mas supostamente... Pior. É só marketing. Supostamente não é mau. É só marketing. É só marketing. Supostamente. Sim. Do Famous Grouse é melhor. Anyway, vamos... Não querendo estar a interromper muito o outro tema, ia só perguntar, porque depois nunca mais falámos disso, como é que foi o dia seguinte depois da festa de Alexandre? Olha, foi muito giro. Arrumámos tudo. Sim, arrumámos. Lindo. Tivemos que arrumar tudo, né? Deixámos a casa incrível. Pois foi. E... Eu ajudei bué. Sim, o Nuno ajudou bué. E... Não ajudei. Não ajudou. Não conseguia andar, como é que eu ajudava? Exato. E pronto, depois fomos para casa. Fui para casa com uma ressaca gigante. E depois cheguei a casa e abri a prenda que o João Simões deu à Alexandra. E ri muito. Porque deu-lhe tipo merdas que ele tinha lá para casa. Tipo random. Bonecos. Ele está a fazer isso há 1 ano e meio, não papéis, querendo. Ele Ele é convidado para um jantar, vamos todos ao jantar. Pronto, eu sei porque estou em vários jantares com ele, né? Porque somos do mesmo grupo. E eu não quero estragar, por acaso não quero estragar aqui a mística João Simões. Tipo, então não está. Pronto, eu vou deixar João Simões, próprio às tuas prendas, que são as melhores prendas do mundo. Se vocês ficarem amigos do João Simões, convidem-no para João Simões, eu faço anos daqui a 7 dias, portanto. Faz anos daqui a 7 dias? Pois é. Então és caranguejo. Sou. Com ascendente. Já se fazia alguma coisa. Vou pensar no vosso caso. Anyway, eu vou estar no Super Bowl. Uma merda qualquer, uma puta de um jantar. Os meus anos são sempre no Super Bowl. Super Bowl que não interessa para nada. Não interessa para nada. Estou a brincar. Amigos, o Super Bowl que é quê? 18, 19 e 20. Eu queria bué ver alguém, já não lembro quem é que era. Quinta, sexta e sábado. Já não monei. Mas havia mais um... Caetranada. Quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado. E eu faço anos quarta-feira. Foda-se, então... Não vais fazer um jantar ao domingo, nem? Não. Devo jantar com a Dona Júlia. A Dona Júlia está no Algarve quando eu faço anos. Bom, vamos ao Amok News. Temos aqui Amok News. Amok News. Vocês explicam a rubrica? Só para eu estar mais... Sim, vamos ler uns comentários do Facebook. Há uma notícia incrível saída do Notícias ao Minuto. Ganda Notícias ao Minuto. Shout out Notícias ao Minuto. Que diz: Disneyland torna-se palco de uma cena de violência inaceitável. Vamos tentar ver o vídeo. Fight. Arena Disneyland. Eu não só sabia. Virou-se nessa. Bom, mas pronto, não é por isto. É porrada na Disneyland. Porrada na Disneyland. As pessoas no Facebook comentaram, não é? Como fazem verdade, sempre. Gostam, não é? De explorar os assuntos. E agora quem é que começa? Posso ser eu. Para Pode mostrar aqui. Então, sem mais demoras, bora. Yo. Amok News, son. Estamos aí mesmo. Yeah. Estamos na casa. Estamos de volta. Sabem? What? E a Inês disse: lamentável é não saberem que a Disney não é na Califórnia, mas sim na Flórida. Flórida, mais especificamente Orlando. Broncos de merda que tiraram o curso na farinha em paro e os bêbados todos os dias. Ira, que incompetência diária nas notícias que começa a doer. Mas não estava incluído no pacote? Pergunta o Frederico Souza. E o José respondeu: só podia ser. Agora o refrão. Onde andava o Mickey numa altura destas? É onde andava o Mickey pensativo. numa altura destas? O doutor João perguntou então:
São pessoas oriundas de África que estão nas imagens. E o Rui respondeu ao Dr. João e disse sim, são negros, logo africanos, logo cidadãos rudes. O costume, já sabes como é que é esta gente. O que é que disse o Bruno? Bruno disse ao Dr. João: é daquela malta que está quase sempre metida em sarilhos e confusões. Não só no ZEUA, mas quando chega a polícia, já se fazem de discriminados, entre outras coisas. Enfim, mais do mesmo. E o maior fã respondeu: Rui, no vídeo não parecem nada disso. Parece apenas uma discussão mais acesa. Coisas normais entre casais. Vocês são uns exagerados. Doutor João, não faz sentido. Como assim? O gajo deu um soco numa gaja. Isso não é uma discussão mais acesa. O maior soco, ainda por cima. Foda-se. Mas o gajo rimou. O gajo já te sabia que isto vinha para a Mock News. Yeah. Props, Dr. João. Já estão a fazer comentários de propósito para Eu não. não sei, toda esta thread parece-me ser a gozar. Porque isto não faz sentido nenhum. Eu acho que eu estava concentrado tipo, em ficar no ritmo. Distraí-me um bocado. Deixa-me ler um bocadinho. Eu acho que isto foi uma tentativa. Ok, Ela- Lily. Okay. Pois, não sei. Foi bem. uma tentativa falhada De piada? De piada. Esperemos que sim. Esperemos que sim. Porque isto é muito estúpido. É, Isto bué é bem sério. grave, isto é bem É grave. muito parvo. Ai, o Facebook é incrível. Bom, Yeah. Bom, Tenho uma pergunta. O autotune está posto no mesmo tom que a música? Ó Vasco, não faz as perguntas difíceis, pelo amor de Deus. Estou no cu, chaval. Eu não faço Quê? ideia do que é que tu estás a falar. Pô. Estou a perguntar só se depois vai ficar afinado ou não. Eu nem conheço este programa. Ó Vasco, nós não sabemos o que é que estamos a fazer, Vasco. Foi o Ricardo Ramos que meteu isto a funcionar. Então, é assim, ligas aqui e aqui, eu tá bem, Está feito. está feito. Está bem, desculpa. Caralho. Não só isto, não. Agora isto foi só para me armar em esperto, na verdade. Toda a gente sabe que isto foi só para me armar em esperto. Um Ah, gajo cara. não sabe. Não complica, bem. Um gajo não sabe. Bom, vamos então a um tema, não é? Ou queres ver um vídeo primeiro? Por mim pode... É Já como vamos você ver um quiser. vídeo primeiro. Vamos já fazer Já este. o que eu escolhi. Pode ser. Vamos já despachar este. Pode ser. Depois Vocês não não vou sei, saber- vocês, Depois não vou saber reagir aos outros. Este é Vocês- o único que eu estou preparado para reagir. vocês não sei se a pauta já viu isto, mas olha, se não viram, avisem. Aumenta o som do PC. Yeah. Graças. Peço desculpa, amiguinhos. E são vocês, porque as pessoas lá em baixo ali estão iguais. Não são What's your todos favourite idea? Mine is being creative. How do you get that idea? I just try to think creatively. Now, when you look at this orange, tell me please, what do you see? It's just a boring old orange. Maybe to you, but not to me. I see a silly face walking along and smiling at me. I don't see what you mean. Cause you're not thinking Creatively. Take a look at my hair. I use my hair to express myself. That sounds pretty boring. I use my hair to express myself. Now, when you stare at the clouds in the sky, don't you find it exciting? No. Come Wait, on, no. take another look. Wait, I can see a hat. I can see a cat. I can see a man with a baseball bat. I can see a dog. I can see a frog. I can see a ladder leaning on a log. Think you're getting the hang of it now, using your minds to have a good time. I might paint a picture of a clown. Whoa there, friend, you might need to slow down. Oi? Here's another good tip of how to be a creative whiz kid. Go and collect some leaves and sticks and arrange them into your favourite colour. Blue. Red. Green. Green is not a creative colour. There's one more thing that you need to know before you let your creativity flow. Listen to your heart, listen to the rain, listen to the voices in your brain. Come on guys, let's get creative! Get creative! Estou à toa, não sei o que está a acontecer. Get creative!
Como é que isto se perdeu? To never be creative again. Ok. Como é que te sentes, Luís? Depois deste. Olha, Mas é bué Kubrick agora que. é muito. Por acaso é muito. Mas, não sei bem o que é que é de pensar sobre isto. Bem, gosto muito da mensagem. Acho que é uma mensagem importante. Get creative. Sim. E acho giro. Não é? Twist. Não, o escalar da coisa. O escalar é bom. Porque, no fundo, quando estamos creative, Muita merda. não é este o processo. É tipo, estamos bem felizes porque tivemos uma ideia e vamos executar essa ideia, mas depois começamos a perceber que a ideia é uma merda e depois queremos morrer e depois brincamos com corações. Verde não está fixe. Verde não está fixe. Sim. Verde não é Não fixe. é fixe. Verde não é fixe. Isso verde não é fixe. bem pensado. Yeah, é isto. Man, É mas mesmo. a sério, vão ver as teorias. Eu vou depois partilhar esse link do filme Theory sobre esta merda, puto. Vejam, É crazy. Vejam o episódio 4 também. Episódio 4. Tem... Vejam todos. Vejam Vejam todos. todos. Vejam todos de seguida, por favor. Porque Seguida. isto Mas tem- vejam, acho que é o 4. Vê lá se é o 4. 4 é o Só teu para- favorito. Acho que era o 4. Olha, mas há aí uma versão tudo junto logo. Exato. De 1 ao 6. Vejam esse. Mas acho que o 4 é capaz de ser Esse é o o três. mais. O 4. O 4. O 4. Tricky one. A mountains? A sky? A windmill? No! If only there was a way to learn more about the world. Black Mirror. Por acaso isto é bué Black Mirror, agora que penso. Isto é bué tudo completamente. Isto é só 100% assados If com. only there was some way to learn more Alguém information dá muito nos churumes a fazer isto. Este é o do. Ia, pois é, puta, já sei qual é que é este. Agora já estás a lembrar. O do computador. Então, Quando este escala. e pronto. E Yeah. acho que vamos ficar Sim, por sim. aqui. Vamos ver isto. E epá, por favor, Vejam vejam isto. mais. Façam o trabalho de casa. Por favor. Imploramos. Porque vale muito a pena. Bem, Tititão. Estou bem assustado com o que vai acontecer. Nada. Nada. Agora vamos conversar um agora bocadinho vamos, sobre vamos dar uma conversinha. temas. Yeah. Vamos abordar o teu primeiro, Nuno. Vamos abordar abordar o meu, porque o meu, ora, portanto, é um bocadinho de trabalho de casa e também a explicação pela qual temos parado, temos uma semaninha sem podcast. Ora, portanto, o meu pai, vindo de uma viagem do Japão com a minha mãe, de 2 semanas, em que eles andaram a correr para aquilo tudo. Passavam 3 dias, 3 dias num sítio, 4 dias noutro, sempre a correr e tal. No avião para cá, ia fazer escala em Paris, França. Não é Paris, outro Paris. Não é Paris, Texas, não. Paris, Texas, não é esse Paris. Não, Paris, França. Tenho essa falha ainda. A 1 hora de aterrar, Paris de France. Sim. o homem decidiu sofrer. Decidiu, sim, foi ele, claramente. Um AIT, que é uma espécie de AVC. Estás a ver? Uma espécie de AVC. Certo. E então, Que é sempre agradável num avião. basicamente, Torna a viagem, como é que eu ia dizer? Exciting. Mas calma, quanto tempo de aterrar? 1 hora. Exatamente. Foi chato. Eu a rir-me como se tivesse uma graçola. Agora tem piada porque o gajo está bem. Então, já passou. Felizmente. Então, Mas aquilo foi do tipo: a minha mãe levantou-se, não é verdade? Isto aconteceu uma sexta-feira, final do dia. A minha mãe levantou-se para ir à casa de banho, ele estava tipo a dormir no lugar, né? E depois, quando ela volta, ela olha para ele e ele está tipo assim meio a babar. epá, não tem graça nenhuma. O gajo está assim meio a babar. A sorte é que a tua mãe é enfermeira. A minha mãe é enfermeira. Sabe, conhece os sinais todos. Deve. Viu aquela Realmente. merda? Está um bocado estranho. E depois olhou bem para a boca dele e a boca dele estava tipo meio a cair. Yeah, Estás a yeah. ver? Agora estou com um tenta- ataque de riso. ela tenta falar com ele e o gajo não responde, não acorda. E ela, ai meu Deus, que anda merda. Está-lhe a dar uma coisa qualquer.
basicamente o lado esquerdo dele tinha ido com o caralho. Estava completamente paralisado. O gajo não acordava nem por nada, estás a ver? E pronto, e foi o pânico, né? Como é que se procede a isso num avião? Ora, Tipo, acho, o que acho, é que acontece? acho que aquilo foi do tipo, dá espaço ao homem e Esperar. e Sim. esperar que Se aterra. eles avisam o sítio onde o gajo vai aterrar, né? Onde o avião Sim. vai aterrar, Está logo lá uma ambulância. e estão logo lá os gajos para o tirarem do avião e metê-lo logo no hospital, ponto final. Uhum. Então, mas, E até lá é esperar, porque não podes fazer grande merda. pois. Mas basicamente afastam-se todos que é tipo para ele acalmar, para conseguir acalmar um bocado. Ele Ele estava a dormir. A cena é que ele para ele, ele não tem reação nenhuma porque ele está tipo, Ok. o cérebro está tipo com uma obstrução, está bloqueado. Então aquele Não chega lá nada. na cabeça dele, ele disse-me quando nós depois fomos para lá. Sim, isto era sexta-feira, final do dia, o meu irmão telefona-me, olha puta, aconteceu isto, o meu irmão está no carregado, eu estou aqui na Amadora, ali na sala, olha puta, aconteceu isto, pá, não sabemos o que é que se passa, porque isto nesta altura ainda ninguém sabia o que é que tinha acontecido como deve ser. Ele já estava no hospital. A minha mãe telefonou quando chegou ao hospital e quando eles o levaram lá para dentro. E a minha mãe estava, ok, o gajo tem o lado esquerdo todo paralisado, teve um AVC, isto agora. E estou em Paris com ele. Porque ele foi para o hospital em Paris e ela está lá, sozinha, com o gajo internado e ele a dormir. Estás a ver? Chato. Se for no meu irmão, conta-me a mim. Ok. E ele diz: pronto, Vamos para Paris. vamos para Paris, né? Estamos a ver voos. Há um avião de manhã, amanhã. E pronto, e bora, né? E eu, bora. Bora. Fui eu, ele e a minha namorada e a namorada dele. Fomos para lá. Sábado de manhã, estávamos a Paris. Nunca fui a França, nunca fui a Paris. Foi a primeira vez em Primeira Paris. experiência em Paris. Este é o momento em que entramos no Experiência em Paris. Exatamente. Ok, fixe. Estava só. Não, é que foi um bom. Yeah. Uma boa introdução. Sim, porra. Sim. Um bom Não, porque não estava a esperar. interlúdio. Foi bom porque é daqueles tipo. Entraste no tema tipo sem saber, estás a ver? Sim. Tipo, Yeah. uou, era mesmo isto. Desculpa, continua. Resultado, pronto, depois um gajo sai daqui, eu, ok, vamos fazer uma mala. Um gajo, eu e a Cristina, meio em tipo, ok, Overstressed, tipo, claro. what the fuck, a fazer mala, tipo, ok, então a gente vai para Paris, né? Vamos fazer uma espécie de mala, um saco com roupa e não sei o quê, e Estão agora vamos 77 graus em Paris. para o carregado. Vamos, juntos. e depois estava a dar calor em Paris, porque foi naquela. Isto foi há uma semana. Ok, isto é foi bué há uma- recente. Isto foi há uma semana. Ei, o meu convite foi mesmo tipo, ei não. Tu és o primeiro convidado. Por isso é que eu com desmarquei. Isto foi, Exatamente, Yeah. isto foi a exatamente. cena da semana passada. Exatamente. Exatamente. Isto como aconteceu na sexta. Que e eu- grande atrasado. E eu ia editar o episódio tipo no fim de semana. Foi por isso que o episódio só saiu no domingo passado e não saiu no outro. Porque pá, o fim de semana foi passado. O fim de semana e a puta da semana, porque ele só saiu uma semana depois do hospital. Então passei uma semana inteira a 20 km de Paris, coxo, Ainda por cima, yeah. com o meu pai internado no hospital. Yeah. Ganho das férias. Ótimo. Ei, caraças. Resultado. O que é que aconteceu? Pá, eu fui para o carregado, ter com o meu irmão, né? Já com mala feita e que dormimos lá e pá, e depois acordámos de manhã, fomos ao aeroporto, avião, Paris, estamos lá. Pá, quando nós chegamos lá de manhã, a minha mãe, pronto, borra-se toda a chorar, né? Coitada. Tipo, viu os filhos a sair quando viu os filhos, estava ela cá fora a fumar um cigarro com uma francesa qualquer que lhe andava a cravar cigarros desde ontem, estás a ver? Franceses. Yeah. É. Não, só mandei para o ar. E o caralho, ela vê-nos a sair e vê as miúdas também a sair. Mas elas também vieram e não sei o quê. Só choro e não sei o quê. Pronto, Mãe. passou tipo uma noite sozinha, sexta passada, dormiu no chão do hospital, ao lado dele, tipo, a ver se acontecia alguma coisa. Pronto, e quando nos sentámos é que percebemos o que é que tinha acontecido. Porque até lá não sabíamos nada. Nem sabias até. Nada, nós Que sorte. sabíamos, ok, aconteceu isto, tem o lado esquerdo paralisado e não sei o quê, mas até lá não tínhamos falado mais nada, até porque ela estava lá com ele e epá. Pronto, e também não queríamos estar A pressionar-me. já, não queríamos estar a pressionar e não queríamos
estar a fazer esta viagem e a passar uma noite a pensar no que é que podia ser, ou nem é no que é que podia ser, é no que é que era, e não queríamos ter essa merda. Ok, está-se bem, quando um gajo lá chegar logo vê. Logo vê. Pois, porque senão ficas tipo daquelas 12 horas não dormes. Exatamente. E estás bué... Já foi fodido de dormir de qualquer maneira, tá a ver? Porque um gajo sabe. Sim, depois ficas a pensar o pior e não sei o que, é Exatamente. normal. Mas é diferente, tipo, principalmente porque os meus avós e as minhas duas tias-avós, perto da velhice, teve tudo AVCs. Ok. Então já é... Então eu já estou farto de ver aquela merda. E a grande merda. Pois. Porque principalmente... Confirmo. Porque, por norma, vai um lado do corpo vai todo com o caralho. Um lado do cérebro vai todo com o caralho. Sim. Aquilo deixa tudo funcionar, um dos lados e a pessoa fica... Pronto, fica metade do que era. Aquilo é uma cena completamente fedida. A cena é essa, aquilo acontecer de um lado. Se acontecer do outro, está-se bem. Aquilo é uma cena bué da estranha. Se acontecer de um lado do cérebro é reversível, se acontecer no outro lado é permanente? Exatamente. Giro. Se aquilo acontecer num dos lados, Uau. tem muito mais consequências do que se acontecer do outro. Ok. Porque a minha tia Quitéria, que ainda está viva, 90 e tal anos, quase 100, Quitéria. Props tia Quitéria. props tia Quitéria, sei que estás a ouvir De onde é que saiu o nome Quitéria, mano? das velhas. É nome de velha, puta. A minha avó chamava-se Francelina. Epá, Francelina é muito mais normal do que Quitéria, não mano. sei se é. Puta. Quitéria? Não, ok, tá-se bem. Quita o quê? Ganda Kid. Está mesmo, já, vem já bué quitada. Diz mesmo. Ganda Kid. Tia Ganda Quitéria. Quitéria. Tia Quitéria. Era Tia Quitéria. Quitéria. Tia Quitéria. Ai, foda-se. Ela também teve um e só ficou apanhada um bocadinho das mãozinhas. E está bem. Incrivelmente. Faz o estou a rir das mãozinhas. Yeah, Tem mãos pequenas? Mas foi o que ela disse quando Tem nós pouco falámos com ela. Tem pouco kit nas mãos? Não tem nós- kit de unhas? Não está quitada, não porque quando o meu irmão foi lá dizer a cena, antes de eu chegar, ele já tinha ido falar com ela. Foi o que ela disse logo: foi isso vai correr tudo bem. Isso a mim também me deu um, eu só fiquei apanhada das mãozinhas. Isto foi uma expressão dela, tá a ver? Sabem sempre o Por que isso, dizer. yeah. Não digas das mãozinhas. Isso é bem da boa. Yeah. E o que eu estava a dizer, o meu pai, a experiência do meu pai foi para ele, estava-se bem. Ou seja, Estava com fio? estava fixe. Lá no... Na cabeça Sim. dele, ele estava no avião, né? Já tipo, a virar para o outro lado, todo fodido, né? E o que ele disse foi: pois, eu lembro-me de estar no avião, mas o que eu me lembro é de me estarem a chatear e eu querer continuar a dormir. Estarem-me a chatear. É tipo, Yeah, Pá, eu- para, foda-se, mulher. lá está ela a chatear-me outra vez. yeah. Lá está ela a chatear-me outra vez, oh, caralho. E pá, foda-se, estou aqui a descansar e não sei o quê, está-se bem. Ou seja, bem pacífico, bem nas calmas. Do lado de fora o gajo estava a dar e não respondi, tinha a cara toda a desfazer. Estava ao caos lá de fora. Mas... E tudo um pânico do caralho. Mas, yeah. E o que ele disse foi: olha, se é para morrer, não é uma maneira assim tão má de vir com o caralho. Melhor resposta. Melhor resposta. E eu, Ok, bem. Fixe, mano. Obrigado. Pronto, bacana, bom saber. Tipo, já é, Se vais tipo, confortável, bacana. se já, tipo, Bom saber. Se vai acontecer na tua família, ao menos ficas tipo, ok, ao menos tipo, não vou morrer de uma coisa Mas horrível, não, fica no hospital. um gajo Sim. fica meio coisa. O Bem problema, fodido. Tipo, ressaca é igual, pronto. o que deve ser bem chato é que tipo, se te acontece aquela merda, mas depois tipo, não morres logo, estás a ver? Yeah, yeah. Ainda passas tipo, ali uns bons meses ou anos, todo Yeah, no apanhado limbo. de um lado, Yeah. tipo só A, sofrimento. a Isso minha é avó, que é a chato. minha avó morreu assim também, foi tipo ano passado. Tipo, eu não sei bem como é que foi, mas disseram-me que foi tipo paragem cardiorrespiratória. Estava só Yeah. tipo levantou-se supostamente e tipo só caiu. Caiu para lá, basicamente. pois. Yeah, tipo, caiu tipo para trás na cama, tipo, pronto. E E ainda ficou mas, algum tempo. Não, depois? não, foi, tipo, foi logo. isso não sei porque o meu avô não estava lá nesse momento. Ah, ok. Tinha-se levantado assim, mas supostamente depois, pronto, pá, eu até prefiro assim porque ela tipo, também não estava muito feliz e assim não fica tipo anos no hospital, Yeah. bem mal, né? Exatamente. Exato. Nesse aspecto é sempre melhor. Pá, isto porque Eu tenho uma questão. diz. Este ataque foi causado por causa da viagem ou foi uma coisa tipo... É assim, o meu cota
tem problemas de tensão. Ok. E problemas de tensão, por norma, têm a ver com problemas tipo vasculares, Uhum. de circulação do sangue e afins. Sim, sim. Pronto, isto é um dos problemas que ele tem. É praticamente o único problema que ele tem de saúde. E ele controla isso com a alimentação. Não tomo medicamentos. Eu acho que toma, mas não é nada para além porque também o problema não é muito grande. Sim. Estás a ver? Pois. E controla aquilo com a alimentação e vai medir a tensão e não sei o quê, e aquilo está sempre tranquilo, nunca dá problemas. Bacana. A cena foi 2 semanas no Japão. Comi bué da sal. Os japoneses comem bué sal. Toda aquela comida é pois é. toda bem salgada. Yeah, os E japoneses comem bué da fritos e não sei o quê. Isso. Fritos, E quer dizer. depois, o fator Sim, stress. também O fator Sim. stress também de certeza que não ajuda. Pois. Obviamente. Estás numa viagem de 12 ou... Nem sei quanto tempo é que é para o teu Japão. E nem 24 isso. horas. E foram 2 semanas, e foi o que o gajo disse. Epá, foram 2 semanas em que os gajos não paravam. Ou seja, eles estavam 3 dias num sítio e quando se começavam a habituar ao sítio onde estavam, Não quero ir embora. basavam. Sim. Iam para outro sítio completamente novo. Pois. Pá, isto é malta de 60 anos. Estás a perceber? Depois queria As bem cotas têm estabilidade, 60 anos. yeah. Não é fácil. Adiciona-lhe o facto de eles não terem internet. Eles andavam a falar inglês com os japoneses e a ver mapas. Eles Tipo, não- na cena, a orientarem-se. E supostamente acho que eles falam bué pouco inglês. Pelo que me contaram. Eles dizem É que tão não. bom o Google Maps. Sempre que alguém lhes foi... Porque a cena era... Eles disseram que não eram... Eles paravam em frente a um mapa. Pá, aí 1 minuto depois já tinhas um japonês a perguntar em inglês. Do you need help? You need help? Olha que fofos. Os japoneses são muito fofos. Pá. Eram são os fofos, gajos. são Eles não fofos. podiam ajudar ninguém. Os gajos chegavam logo. Estás bem? Então o que é que precisas? Não sei o que, não sei o que mais. E alguns tipo com inglês bem da básico, mas tipo a querer ajudar e o caralho. Sempre Uma aquela cultura vénia, completamente. né? Yeah. Aquela vénia. Toda a gente fazia vénias a tudo. Isso é bué da fofo. São bué fofos. Puta, Bué fofo. a cultura deles supostamente é mesmo bué assim. Tipo, é das cenas que eles curtiram mais. Foi tipo o povo em si, São bué helpful. a maneira de ser. Pode ser porque eles têm, tipo, eles também viajam bué. Tipo, na cultura deles, tipo, também viajam bué e depois estão bué habituados a isso e depois pensam, tipo, se fosse comigo eu também queria. Sei lá. Não, é cena de... Estou a generalizar bué. Nunca, é nunca mesmo. conheci um japonês na vida, Eu acho que é- basicamente. eu acho que É mesmo. Só educação... mandar para o ar. Eu acho que é educação e respeito. Aquela questão da honra toda. Ou Yeah, seja, yeah, Tem, Eu bué- acho- tem eu os acho- valores bué bem Yeah. definidos. Próprios japoneses. Próprios japoneses. Depois foi isso. E depois foi uma viagem de 12 horas de avião. Sim. Em que, pelo visto, a minha mãe disse que o gajo só se levantou para aí tipo 3 vezes durante a viagem. Para ir à casa de banho. Do resto, pronto, estava sentado e estava-se bem, estava a ouvir música e ia dormindo e não sei o quê. Isso para a circulação também não é fixe. Pois. Se calhar Estás estava a ouvir- sentado. se calhar estava a ouvir heavy metal. E o heavy O teu pai metal... ouve heavy metal? Não. O que é que o teu Não. pai ouve? Epá, O que é que os nossos pais ouvem? Um grande tempo. Olha, Olha, grande grande tema. tema, Grande foda-se. tema, Bi. Epá, eu diria que o mais pesado que o meu pai ouve deve ser tipo Queen. Deve estar nos Queen. Man! Deve estar nos Queen, puto. Não, está-se bem. Vai pesado, vai. Não é Então, mau. porra. Olha, não é mau. Eu aprendi a gostar de Queen à pala do meu quarto. Não é, a cena não é essa. A cena é tu começares a frase com o mais pesado que ele ouve é Então, Queen. Então, puto. Tipo, pesado e Queen na mesma frase. Eu também. É weird. Eu gosto bué de Enya e era à pala do meu quarto. Foi ele que me mostrou. Pronto, na boa. Red Hot. Ele também gosta de Red Hot. Ok, isso é o mais pesado que ele ouve. Talvez. Yeah, ok, isso é mais ok. pesado que Queen, provavelmente. Mas eu acho que ele ouve muito mais Queen do que Red Hot. Ele Red Hot conhece muito menos do Sim. que provavelmente Queen. Sim. Ok. Bom, então Mish, como é que foi a tua experiência em Paris então? Pronto, foi isso. Pá, a minha experiência em Paris foi Ficaste a conhecer muito bem o sistema de saúde, de Paris. público, o sistema de saúde público em Paris. Paris. Yeah. Sim, uma beca, já. Fiquei a conhecer aquele Os hospitais hospital são muito bonitos? bem. Eu só conheci aquele e era horrível. Ok. Era o Amadora Sintra de Paris. Sim, sim. Era onde? No Sabes? Robert Ballanger, que é ao pé Pois. do aeroporto Charles de Gaulle, Yep. que é ao lado de um mega bairro social todo fucked up. É mesmo Charles de Gaulle. o Amadora Sintra, puto. Drev, yeah. O Amadora tipo- Sintra do Puto, Paris. puto, no caminho para o hospital, um gajo eu nunca vi isto, mas o meu irmão viu, que era um gajo, nós passávamos sempre pelo bairro, Sim. mas mega bairro, puto, aquilo era, puto, tu tinhas prédios, estás a ver, e tinhas os prédios, e por baixo dos prédios tinhas tipo uma zona meio garagem, mas aberta,
Estás a ver? Era, tipo, os prédios parece que eram mais altos por alguma razão, eu não percebi. Por baixo disso, mal estava a dormir em cartões. Isto durante o pois. dia, tipo, Sim. um monte de mal está a secar roupa tipo, no meio da rua. Certo. Puto, cenas. Paris tem um problema com sem-abrigos. Pois. Bué grande. bué grande. Portanto, E depois passávamos sempre por um gajo que tinha um frigorífico no meio da rua. Próprio E que parisiense, estava sempre lá ao Próprio lado do parisiense, frigorífico. E era sempre o mesmo gajo. Estás a ver? Estava sempre ao lado do se frigorífico. calhar estava a vender uma dica. Pá. Cerveja o meu irmão fresquinha. não sei se era cerveja fresquinha. Epá, não justifica pôr cocaína no frigorífico, mano. Não, acho que ele era só um sítio para guardar coisas. Eu não conheço o suficientemente sobre preservação de droga para estar nesta conversa, desculpa. Gostava, Eu também não. mas não. O que o meu irmão disse foi: o gajo estava a vender uma merda qualquer ali. Se- putz. Se o FBI está a ver isto, está tipo, foda-se estes dois. Epá, eu acho que não justifica. Epá, A AMOG nunca vi- também é o nome da empresa deles. Acho que não justifica, né? Por isso, O cavalo também não sei. o que Tipo é que foi? Heisenberg e Jesse Pink. Pinkman, foda-se. É Pink. Jesse Pinks. Jesse Pink. Sim. Resultado, a minha experiência para isto foi isso: foi andar para trás e para a frente, hospital, hotel, hotel, hospital. Em Charles de Gaulle. Em já Ou lá ao pé. do Charles de Gaulle, Yeah. quero dizer. Porque, Que principalmente porque nós estávamos a 20 km de Paris É, vai dar e até Yeah. chegar a uma estação de comboio para Paris também tínhamos de andar uma beca e eu estava coxo. Pois. Estás a perceber? Tinha o pé todo fodido. Tanto que eu comprei muletas lá. Portanto, ficaste As a conhecer muletas que eu muito, tenho, muito bem os arredores de Paris. Mais uma coisa que não tem graça nenhuma, eu estou-me a rir como zero uma cara. piada. Estou com a da merda. Pá, eu estou com um grande ataque de Mas rir. está-se bem, meu. O espírito é esse. Resultado. Então, não vamos rir das Mas, adversidades. mas eu fui a Paris, atenção. Sim, Fui a sim. Paris uma vez. Pronto. No tipo, passei lá 8 ou 9 dias, fui lá tipo, pá, aí umas 6 horas. 6, 7 horas. Está fora. Principalmente porque não conseguia andar, né? E também não podia estar assim muito tempo e não podia ir a muitos sítios. E 2, pronto, foi no sábado. Nós sexta chegámos lá no sábado, né? Pá, e o meu pai ainda estava internado, tipo na aula de cuidados intensivos, né? Porque era tipo bem recente. E aí as visitas tipo eram bué da curtas. Depois as visitas eram tipo da 1 às 8, estás a ver? Yeah. Quando passou para a outra sala. Mas naquela era menos, como é óbvio. Para o gajo descansar e tal. Então nós passámos lá bem pouco tempo. Ao início. Só a minha mãe é que estava lá mais tempo. Resultado. Nós para aí às 4, 5 fomos para Paris. Eu e a Cristina. O que é que comeste em Paris? 4, 5 da tarde. Isso é um bom tema. Tu sabes. Eu sei. Sabes? Comeste Five Guys. Yeah. Fui ao Five Guys. Fui para Paris comer Five Guys. Grande Nunca spot, fui. Puto, Eu só comi em Londres. Nunca fui. Em Londres é fixe. Queria bué. melhor Londres é muito hambúrguer bom. que eu já pitei. Ainda por cima, eu sou um gajo tipo. Um dos meus pratos favoritos, que é ridículo dizer uma coisa destas com 22 anos, mas hambúrgueres tipo. É boa, pô. Aquele hambúrguer mesmo bem feito, né? Tipo, Yeah, aquele hambúrguer, aquele queijo, aquele bacon, aquela Yeah. cebola Yeah, mesmo. yeah, yeah. Aquela alface, aquele tomate. Aquela alface. Não. A Cristina, Não, já não curto tomate. Não, é tipo na melhor cena. Yeah. Desculpa. a Cristina não é fã de hambúrgueres, mas tipo hambúrgueres mais tipo uns honoratozinhos e esse ok. género de hambúrguer, não é aqueles sloppy burgers mesmo fedidos. Yeah. Ela foi ao Five Guys puto, e disse mesmo, não, Five Guys melhor é bué da bom. hambúrguer que eu já pitei. Tive mesmo não para ir sei, em Londres. não sei bem É porquê, crazy. mas é bué da bom. Os milkshakes são incríveis. Eu não pitei amigos. Olha, a primeira vez que eu comi Five Guys, por acaso foi numa altura um bocado triste, porque foi no tipo, assim é, o meu cunhado morreu, né, recentemente, Yeah. e nos funerais das Caraíbas eles fazem uma festa a seguir ao funeral, Ok. porque as pessoas estão ali para celebrar a vida e não para... Ué. Gosto. Então, apanhei uma grande besana com a minha irmã e com os amigos todos dela, então depois no fim fomos todos comer Five Guys. E foi tipo, o melhor hambúrguer que eu comi na vida, estava com uma besana gigante, Caneco. e soube bué bem. Yeah. Fogo. Então, a minha experiência de Paris foi pá, agarramos Uma em merda nós, indescritível. Fomos para lá de Uber, gastámos tipo 50 paus na viagem para lá, estás a ver, de Uber, e na viagem para cá também. E fomos para lá às 4 e tal, um calor absurdo, tipo 30 e tal graus, quase 40, estás a ver? E apanhámos o final do dia, porque aquela merda ao meio-dia, estava tipo absurdo. Yeah. Pá, fui à Torre Eiffel, Gostaste? vi, giro, bué da gente. É só isso. Bué da gente na água, naquela zona, tipo, tens a Torre Eiffel e depois tens tipo aqui uma espécie de jardim gigante. Ah, no- Depois tens cá em cima,
tens um spot que eu não sei o nome. Trocadero. Trocadero. É. Desculpa. É Desculpa estar a dizer com. Não, estar a não, dizer não. com sotaque irritante. Trocadero. Trocadero. Assim não é. Trocadero. É o nome É espanhol. É espanhol. E também há em Londres. Pá, eles É têm um bué- centro comercial em Londres. Pronto. De onde é que vem essa merda? É dos melhores centros comerciais em Londres porque é tipo um salão de jogos gigantescos. Onde é que é? That's É nice. em Piccadilly Circus. Já me falaste dessa merda e eu ainda não fui lá. Yeah. Falaste Por aí. depois da última vez de ir lá. Sim. Portanto, próxima vez em Londres tenho de ir lá É essa bué merda. Sim, mas depois tudo o que é tudo o que há em França, ou tudo o que é pronto, da cultura francesa, que depois vem de outros nomes ou de outras culturas, eles têm sempre com o nome, com o sotaque esquisito deles, não é? Trocadero. Tipo, tu aqui se tens trocadero, tu ainda tentas mais ou menos trocadero, não sei o Trocadero, quê, pronto, é. não dizes trocadero, pronto. Mas lá eles tipo, vão dizer tudo com o O sotaque deles. sotaque, Pá, não. eu já não me lembro qual é que era. Trocadero. Por exemplo, eu ria-me sempre porque eu em Erasmus estava com um grupo de italianos, que era a maioria da malta que estava lá na residência. E havia uma estação que nós passávamos, porque nós também vivíamos tipo um bocado no gueto daquilo que era em Saint-Denis, onde era tipo, onde é o estádio onde Portugal ganhou e não sei o quê também. Ok. Pronto, também, aquilo também é um bocado gueto e nós era mesmo a última estação, que era Saint-Denis Université, uma coisa assim. Madeira é este mesmo. Yeah, exato, última estação. Rebolera. Reboleiro. E depois havia uma estação que era tipo Garibaldi, pronto, que é tipo Certo. em italiano, supostamente. Garibaldi. Só que depois tu ouves a cena do metro e eles dizem próxima estação Garibaldi. E os italianos todos irritados, tipo, foda-se, boy, Da tipo, puta dos ao menos franceses, respeitem-nos e digam e arranjem alguém, tipo, arranjem um italiano só para dizer Garibaldi ou uma merda assim. Até pode ser um português, tipo, fica ali parecido. Agora um francês não. Yeah, mas eles Vocês têm sabem, boas. vocês sabem que são só os tugas que respeitam as línguas dos outros, não é? Claro, Pois, obviamente. Já se sabe. Não há palavras. A partir do momento que tu atravessas a fronteira, não existe, Já não ninguém existe mais quer nenhuma língua. saber. Estás em Ninguém quer Badajoz, saber. acabou. 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 É espanhol, ponto. Ponto final. Will Smith fala espanhol. Tá bem? É os pedras rolantes, não? Aí, eu lembro de ser puto e ir à Espanha e ver um cartaz dos Rolling Stones e ver Los Pedras Rolantes e eu e o meu irmão estávamos a olhar para aquela merda. Eu, Quem são os meus que pedras esta rolantes? merda? Que esta merda? Os Quem meus são pais essas disseram, pessoas? what the fuck? Epá, que estupidez. Quem é El Mika Llegar? Quem é? Que merda, meu. E nós éramos putos. Isso foi logo aquela primeira emoção. Epá, estes caralhos, meu. Olha, por falar em espanhol, tenho aqui um vídeo bué de giro sobre Barcelona. Ah, é? É. Então bora. Isto é tipo, não nos calamos, temos de passar para o próximo. Sim. Que é sobre. É um anúncio sobre os elétricos em Barcelona. Epá, eu estou tão. Eu Yeah. não sei o que é que eu estou ansioso. É muito giro. Só para rematar o tema, Sim. eu acabei tipo por fazer Paris de bicicleta, naquelas elétricas da Uber, porque não me doía ao pé, porque eu fazia força com o pé esquerdo e o direito ia ali e coisa, e eu e a Cristina e fizemos quilómetros e quilómetros, andámos para aí de bike durante tipo 2 horas a Anda-se fazer muito bem de Paris. bicicleta e trotinete em Paris. Isto só tem graça pela forma como tu ficaste com o pé assim. Foi a reclamar connosco por estarmos a jogar descalços. É Yeah. pá, ótimo. Jogaste 3 bolas. E lesão. Forever. Lesion. 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 Outra coisa, eu não percebo um caralho de francês. Yeah. Puto, juro-te, os gajos estão a falar e eu parece que estou a ouvir tipo alemão. Para mim, eles estão ali a falar e eu não, É a não pessoa deixar- apanho um caralho. Boeda estranho. É bué complicado. É E nunca- eles falam bué rápido, é o que eu estava a dizer ao Luís ainda há pouco, tipo, eles comem bué as palavras e tipo Yeah. as letras. Então tipo, sei lá, Eu já tinha ido à se tu não Alemanha. estiveres habituado, aquilo é bué complicado. Eu fui a Frankfurt e não senti isto. Não sei porquê, porque se calhar porque as pessoas com quem eu falava, se calhar eu falava logo em inglês e as pessoas respondiam logo em inglês e está-se bem. Ali, man, Não é? andei Bonjour. bué de Bonjour. Uber, Bonjour. andei bué de Uber e apanhei bué Estás a falar bem? enfermeiras, Oi? bué malta do Sim. hospital e epá, apanhei bué francês e cenas que... Meu, houve uma altura, tipo, eu no início não falava quase nada, sabia bem pouco, tipo, da escola e não sei o que, de praticar e ler um bocado. E eu lembro, tipo, eu fui treinando com amigos lá da residência e assim, e tipo, nós obrigávamos um bocado a falar francês e eles Claro. sabiam muito melhor. Então, tipo, passado 2 semanas eu já tinha uma conversa, tipo, na boa, pá, com bué erros e a ajudarem-me assim, mas já dava. já tínhamos, tipo, conversas, tipo, longas sobre isso. Tipo, sobre isso, em francês, quero dizer. Eu lembro-me que já no último mês, em maio, eu já falava com toda a gente, tipo, na boa, e lembro-me de estar a falar com um francês. Ele falou comigo 3 minutos, eu não percebi uma palavra. Foi tipo, as nossas aulas eram todas em francês, mesmo em Erasmus. Yeah. E eu estava tipo com franceses. Estávamos no intervalo de uma aula e estávamos a falar de uma cena qualquer. O outro eu percebia perfeitamente. O outro gajo começou a falar, eu não percebi uma palavra.
E depois tinha de estar a dizer, pois, tipo, exato. Yeah, puto. Depois tens de fingir. Oui, né? oui. Oui, oui. Bué, Aham, aham, Oh, aham. Baguete, yeah, oui, oui. c'est ça. Pois, bom. Mas, por isso, foi isto. Foi fazer Paris de bike. Do Uber e Para trás e para a frente. E, era para aí 2 da manhã, 1h da manhã, andava eu de bike com a Cristina. Suca no meio de Paris. Vamos embora. Um calor descomunal. Mas vi a Torre Eiffel, fui ao Arco do Triunfo, vi Notre Dame de longe. Também não vale a pena ir lá perto, Também não dá. já era de noite e também não nos apeteceu ir lá. Mas não dá, não vês nada. Está em obras. Fomos ao Louvre, mas não sim. entramos. Estivemos só naqueles campos a Sim, dar lá uma voltinha. Para andar ia ser um bocadinho chato. Pois, a cena é essa, estás a ver? É que era sempre bem chato. Depois vimos aquelas pontes todas ao longo do rio. É bem fixe. Que Cena. esse. Cena. E vimos essa cena e depois acabámos a noite na ponte do Inception. Muito fixe, underrated, claramente, em termos de É bué da visitas a fixe, Paris. Olha, Aquilo é bué da não vi a louco. ponto do Inception, lá está. É Underrated. bem fixe. Underrated. Bué da louca. Yeah. Fui lá boas vezes. Está bem. Pronto. Paris é uma excelente cidade, vou a Paris. Eu, entretanto, hei de voltar lá porque quero ir à Disney. Eu juro, eu ponderei seriamente em ir à Disney, estás a ver? Ótimo com o teu pé. Do tipo, não. Estão a cagar para a Disney. Do tipo, ir lá e estou-me a cagar, vou arrebentar tipo 150 paus, vou comprar tipo um Fast Pass e vou cravar uma cadeira de rodas aos gajos e vou fazer a puta da Disney toda, estou-me a cagar para esta. Vou sozinho para a puta da Disney. E acabar a andar a porrada com um gajo qualquer. Yeah. Callback. Sim. Exatamente, e Boa, partiu o outro boa. pé. Gostei disso. Se não viram, não sabem. Se não viram, não sabe. Para quem puxou para a frente, agora volto para trás só Toma. para ir ver isto. Exato. Yeah. Mas depois acabei por E fizeste bem porque o dinheiro é escasso, amigo. está-se bem, por acaso até estava 150 fixe. euros. Até estava mais ou menos fixe, puto, eu estava mesmo naquela, com o subsídio de férias e o caralho, não estou com grandes contas agora, apetece-me mesmo, caralho, fodeu o dinheiro todo nesta merda. E então gastaste no Uber. E passou, fui gastando em Uber. Pronto, estás a ver? Impecável. Melhor. Anyway, Bora. bora lá ver esta merda. Perdona. Calma, isto é um Ai, anúncio. ai. Isto é um anúncio para os elétricos em Barcelona. Ok. No te quiero molestar, pero tú eres Immanuel Kant, ¿no? Hey, sí, soy yo. Qué fuerte, soy súper fan tuyo desde siempre. Ah, muchas gracias. Es que fue el imperativo categórico, es flipante. No me acuerdo bien cómo era, pero el Flipante. rollo actúa como crees que debería hacerlo todo el mundo. Es que me encanta, de verdad. Es que es una bomba eso. ¿Pero lo has entendido bien? Creo que sí, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes los pies encima del asiento? ¡Wow! Turbin incívico dentro del tram, un mal ciudadano que no cuida el tram. Me creo que tú no hayas cometido nunca un acto incívico, alguna cosilla habrás hecho. Ni de coña, porque yo soy Kant, comportamiento ejemplar. Todo lo que hago podría ser universal. No, pero sí que es verdad que alguna vez he visto un sitio libre desde fuera del tram y no he dejado salir primero a la gente, ¿sabes? He entrado rápido porque no quería que me quitaran el sitio, pero eso está mal. Eso está mal. Es que parece una tontería, pero hay que dejar salir antes de entrar, ¿no? Sí, totalmente, porque... It is a little place lleno de gente. Si actúo pensando en los otros, lo hago bien. Si cedo mi sitio a quien lo necesita, lo hago bien. Si hablo flojito por móvil, lo hago bien. Si escucho música con auriculares, lo hago bien. Si no guardo las puertas de acceso, lo hago bien. Si no me cuelgo de las barras, lo hago bien. Si viajo con mi perrito sin bozal. No, el perro tiene que llevar bozal. El perro en el tram tiene que llevar bozal. Pero mi perro no muerde, no veo ninguna razón. Ya, pero hay gente que le tiene miedo a los perros. Hombre, no, pero si con esta cara que tiene no puede hacerle daño a nadie. Para ayudar a que la convivencia sea más cívica. ¿Lo he dicho o no? Yo que te he dicho antes de salir de casa, ponme el bozal, tío, son las normas. Y tú, no pasa Tío. nada, no sé qué. ¿Y ahora qué? No, hombre, no te preocupes, no pasa nada. Es que te juro que se lo he dicho como 3 veces. Ponme el bozal, tío, ¿qué más te da? Bueno, no pasa nada. Para la próxima ya sabemos. Ten claro que lo hará, vamos. Hostia, me has hecho pasar vergüenza delante de Immanuel Kant. En el tram piensa como Kant. Melhor que isto. Los demás. Só a versão em catalão. Eu estou. Há uma versão em catalão. Claro que há uma versão em catalão. É Barcelona. Faz sentido. Dá o link aí embaixo. Mas. Não, mas- Eu estou bué confuso. Ai. Porque eu comecei a achar bué cringe e depois tipo achei bué. Isto está bom. Ah, não é isto. Caralho, então, estás-me a enganar. Não está. Tá, vi para aí. Ah. Não, ok, não. Bom, não interessa, mas há uma versão em catalão.
Que é bué da estranho, Catalão é bué da estranho. Yeah, Não faz sentido nenhum. Acho que só ouvi uma vez bem, que foi num vídeo do Xavi a despedir-se do Barcelona. Ei, puto, não faz E eu sentido. fiquei bué confuso. Pois, é normal. Sim, mete Catalão, isso. Aí, aranhas. Isto é grande vídeo. Eu já conheço isto. Isto é ganda vídeo. Grande vídeo. É só isto. Tipo, É, só isto. é uma aranha a conseguir entender o seu reflexo. Tipo, isso é... Eu a dizer como se percebesse imenso de aranha. Mas Não essa é a parte que retiras? É ela compreender o reflexo? Não é ela Não sei se ela dançar ou não? compreende. Ela dançar é fixe, mas tipo, ela tipo, reage ao reflexo dela. Sim, Isso é brutal. Eu acho que ela estava a tentar Não- atacar não a outra reage. aranha. Não reage. Reage da maneira como um gato reage. Eu acho que aquilo é tipo para intimidar Sim, a outra exato. aranha que estava à frente. Exatamente. Exatamente. Olha, Estás a escuta. Escuta. Percebeu agora o que era aquela merda? Eu sabia lá que as aranhas conseguiam intimidar-se umas às outras com uma dança huesca. Da mesma maneira que o gato se mete tipo, Sim. Sim. enfrenta um reflexo. É Sim, da tá mesma bem. maneira. Pá, mas eu não fazia ideia. Deve ser isso. Pá, eu presumo que seja isso. Que deve ser tipo, vê uma aranha e a aranha mete. E isto se calhar assusta. Bem, isto tem de dar. Não sei se vocês conseguem pôr daqueles momentos tipo zoom só para ver o Nuno a fazer a dança da aranha. Vai acontecer. Com o- tipo, boi Vai vestido. Se me lembrar disso. Se Aí me eu vou, lembrar, se eu vou me lembrar, vai ser o comentário no vídeo. Tipo, olha, Sou eu malta. que edito esta merda. Por isso eu faço o que eu quiser, cara. Bom, eu mando uma mensagem no Facebook a dizer, por favor, põe isto. vamos ao teu Tá-se tema. bem. Acho que o teu tema acho que é mais importante que o meu. Tá-se Não, não, não. Sim, sim, Quer sim. dizer, sim. Bora ao teu. Bora ao teu. eu não sei como responder a esse. Eu Bem, também não faço puta ideia. Exatamente. Essa, nem mas falamos do tema, agora deixamos as pessoas. Não, vamos deixar as pessoas curiosas. Sim, Tipo, Yeah. vocês agora não sabem Posso qual é que é o usá-lo tema. no outro dia. Não Já interessa. vamos aí 1h15. Aposto que já ninguém está a ouvir isto. Mas Sim, está-se bem. bora lá, Vasco. Estamos aí. Qual é que era o meu tema? Vou para aquele que vocês disseram que era o melhor. Sim. Eu pensei em vários temas. Dá-lhe. O meu tema, acabámos por escolher conjuntamente doenças do século XXI. Yes. Eu não sei como é que vou desenvolver isto porque eu só pensei no tema. Eu não tenho nenhuma introdução. Não, tens. Tens o facto de teres uma doença do Ok. século XXI. Eu tenho uma doença do século XXI que foi só mais ou menos comprovada clinicamente. Só mais ou menos. Mais ou menos. Exato. Que é, eu tenho ansiedade. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas não, coño. pero- Pero tío, ¿cómo tienes ansiedad? No sé. Ansiedade. É. É capaz de Sim. ser. Pronto, acho que foi mais ou menos comprovada clinicamente porque fui a uma consulta de uma psicóloga e pronto, falei um bocadinho do que eu costumava sentir e ela disse, ok, tens ansiedade, provavelmente, eu tenho- mas eu tenho depois muitas- não voltei a ir, por isso ela acabou por não o comprovar verdadeiramente. Eu tenho muitas dúvidas sobre a ansiedade, sabes? É um assunto que eu tenho questionado muito. Porque eu acho que Nós também falamos. Sim. Falamos hoje disso. o Carlos Pereira fez um story no outro dia muito giro em que ele diz que a ansiedade é o trap das doenças, das doenças mentais. Estou a pensar na analogia, Sim, no porque- sentido porque de toda a gente é mais popular consegue nesta fase. ter. Yeah. É mais popular nesta fase, toda a gente a consegue ter. Sim. De ser- Yeah. Sim, Bom, não, mas certo, certo. a questão é o que é que- E nem todas são verdadeiras. Exato. Nem toda a gente é mesmo do trap. essência. Yeah. A questão é, Vasco, Sou bem do trap. Não és. Não és. Não és. Não Não Mas és. assim agora é meterem-me em xeque assim. Porquê é que achas que tens ansiedade? Não, não, Depois não, dizerem, não, não, não. tens? Pô, não vou dizer que não tens. Eu acredito em ti. Mas eu quero saber o que é que te leva a achar que és uma pessoa ansiosa ao ponto de tipo, isso impede de facto a tua vida? Tipo, existem momentos da tua vida em que tu não sais de casa porque estás demasiado ansioso? Agora não, porque eu acho que nunca tive muita cena de não sair mesmo porque me está a impossibilitar. Porque sempre tentei lutar um bocado contra isso. Hoje em dia já me afeta muito menos porque já já sofro há alguns anos Já sabes lidar com a cena. e aprendi um bocado a lidar para criar alguns mecanismos para melhorar. Pronto, acabei por criar um bocado sozinho. Pronto, depois o que acabava por me acontecer, eu acho que a altura em que eu começo a perceber que eu tenho mesmo ansiedade, tipo, eu ficava nervoso com apresentações, com situações, e ficava com situações bem normais da vida. Certo. Pois. Imagina, tinha de ir, pronto, só para explicar muito rápido, pronto, imagina, tinha de fazer uma cena qualquer burocrática da faculdade, tinha de falar com alguém numa secretaria, e ficava bué tipo, bué nervoso, a suar bué, pronto, isto é um caso em várias coisas muito diferentes, pronto, Ok. mas acabava por ficar bué nervoso e ficava tipo a suar bué e tipo, depois não sabia bem como falar e ficava todo nervoso e depois ficava, ok, isto é uma coisa bem normal. Certo. E pronto, depois fui criando um mecanismo para perceber que
É uma cena normal. Que é uma cena completamente normal. E ninguém Mas quer o momento- saber. E ninguém quer saber, exato. Exatamente. Mas até tu chegares a esse ponto, às vezes demoras. Mas pronto, isso também ganha-se um bocadinho com maturidade e assim. Mas o momento em que eu percebi mesmo que tinha ansiedade foi, ou que achava que tinha, pronto, independentemente se tenho ou não, foi a fazer uma apresentação, que ainda hoje é um motivo de chacota, e eu acho muito bem, que estava a fazer uma apresentação na faculdade e no meio da apresentação começa a ter uma quebra de tensão. Oh shit. Exato, estavam tipo 15 pessoas, felizmente não foi muita gente, ou seja, foi muito menos embaraçoso do que podia ser, apesar da proximidade com as pessoas, mas estava a ter a apresentação Desculpa. E deu-te uma quebra de tensão. E era uma apresentação sobre a sagração da primavera de Stravinsky, porque eu estudei ciências musicais e pronto, ainda gozam comigo Eu hoje em conheço dia. muito bem essa peça. Pronto, Essa peça nunca- brilhantíssima quem nunca- de Stravinsky. Quem nunca ouviu o Stravinsky? é incrível, falando grande muito a sério. As Stravinsky. pessoas quando querem falar de música clássica têm que fazer uma cara feia, sabe? Stravinsky. Uma cara aqui? Feia assim. Tipo, Tipo, sou bem eloquente, portanto. sim, sim. Tipo, estou fumei tipo- fumei um cigarro e levei com o fumo nos olhos. Então agora estou a falar de música Exatamente. clássica. Sim, Exatamente. Sim, os violinos de Stravinsky. Não, mas o melhor é que quando estás num curso desses, tu começas a falar disso com boa naturalidade. Então depois para os outros é que pareces pedante, não é? Que é tipo, estás a fazer uma cara boa está. normal. Exato. Estás a fazer uma cara boa normal, tipo, pá, claro, porque no segundo andamento ou, tipo, da Sagração da Primavera, pá, obviamente que ele faz isto. Tipo, é claro, é Stravinsky, como é que ele não havia de fazer isto? Obviamente. E depois então. as outras pessoas de fora é que ficam tipo, Pá, vá para o caralho. what? Porque tipo, Yeah. naquela sala toda a gente está a perceber, tipo, é pá, tens toda a razão. Pois tens. Mas depois, tipo, alguém está a ver de fora e fica tipo, O que é isto? boy, Primeiro que é o não. Stravinsky. Depois, o que Who é, the fuck? o que é a consagração da primavera? Bom, não interessa. Sagração. Sagração. Desculpa, não queria desculpa. corrigir. Desculpa. Devia ter ficado calado. Puta, a consagração da primavera é a quando- segunda peça que ele fez, caralho. Exato, exato. Estás a perceber? Mas- Então, e desmaiaste. Foda-se, não estás Comecei a ter uma quebra de tensão, Mesmo estava assim. tipo assim um bocado a cair para cima da mesa e o meu professor, por acaso, que era um professor que costumava ser muito rígido e as pessoas saíam a chorar da sala dele noutros tempos, That's contaram-me nice. isto, aliás, eu nunca vivenciei isso, mas durante os anos 90 esse professor era muito mau, anos 90 e 2000 ele era muito mau e era muito rígido e eu, pronto, isso Era ajudou o, a ficar mais ansioso. não se chama James Simmons. Quem? É o professor do Whiplash. Exatamente, Era o gajo. um bocado por aí, Esse. exatamente. Mas ele reagiu J.K. bué bem. Simmons. J.K. Simmons. Exato. Yeah. E ele reagiu bué da bem. Ficou bué tipo... então, mas quer beber um bocadinho de água? Se calhar vai ali à casa de banho e não sei o quê. Eu tipo, ok. Então comecei ali tipo, a desmaiar na casa de banho. Alguém me foi lá ajudar, por acaso. Pronto, safame e depois voltei. Peço imensa desculpa. Não sei o quê. Tipo, com que cara de pau é que tu vais dizer ao professor? Tipo, Pá, pá, olha- desculpa, eu estava a ter uma quebra de tensão, não é? Tive um ataque de pânico. Pronto, basicamente. Lamento. E depois, Sou um e ser depois humano. depois eu ia começar bem rápido outra vez, tipo, pronto, filmes. desculpa, ok, vou continuar. E ele diz tipo, não seria melhor sentar-se? E eu tipo, tenho toda a razão. É E verdade. então sentei-me e fiz o resto da apresentação sentado. E ainda hoje em dia, se alguém diz tipo, se eu me estou a sentir mal, começam a dizer, Não sabia nem olha, sentar-se. não está a dar a sagração da primavera, por isso acalma-te lá, tipo, está tudo bem. Estou-te a perceber. Olha, eu tenho, mas a cena é, por exemplo, eu sofro de ansiedade quando tenho que fazer eu não sofro de ansiedade, Pá, estou a lá gozar. está ele. Sim. Esta merda dos Mas telefones, quando eu tenho de caralho. telefonar a alguém, Ficas eu, nervoso, eu pronto. fico muito nervoso. Eu odeio falar de telefone com as pessoas. Faz zero sentido isto. Tipo, tenho que imaginar a conversa toda antes de ligar. Exatamente. Ok? Mas esta é a única situação em que eu me sinto realmente muito nervoso. Pois. Por exemplo, falar à frente de uma câmara, para mim, é tranquilo. Outra coisa que eu me sinto muito nervoso é falar com pessoas que eu não conheço muito bem. Portanto, Sim. Mas fazer, isso- fazer small talk para mim é praticamente impossível. Concordo Não, 100%. Isso não aí gosto tá- disso, não sei fazer. Mas, a cena é- Eu acho que uma maneira, desculpa, muito rápido. Acho que uma maneira de tu perceberes se tens é quando tens essa situação de estar bem, pronto, isto sem ver clinicamente, e há muitos outros como dizer, muitos outros Sinais? sintomas, obrigado, sim. Ok. Muitos outros sintomas que vão evidenciar isso, mas a cena de tu perceberes e notares que em milhares de momentos e situações bem diferentes da tua vida tu ficas muito nervoso, Pois. acho que aí é que tu começas a pensar, Yeah, ok, então- se calhar é possível. Mas não percebes? são milhares Mas de pronto, momentos. Que nem sequer, há um padrão. São É tipo só cenas são bué situ- aleatórias. Sim. Não é tipo uma cena específica. No caso dele é uma cena específica. Sim, Mas sim, são exato. duas coisas específicas. Pronto, são essas duas. Não existe mais nada. Exato. Imagina, se um dia tiver que fazer, sei lá, uma apresentação à frente de um público com um microfone na mão, eu faço.
Percebes? Eu não tenho medo de falar em público se a atenção estiver toda em mim, estás a ver? Mas se for uma coisa face to face com outra pessoa que eu não conheço, a situação já muda. Mas eu não sei se isto é Também vergonha da minha parte ou se é eu gostar de ter a atenção em mim. Bom, não interessa. Mas a Sim, questão sim, mas estou a perceber. a questão é, Eu acho que isso parte mais mesmo da tua autoestima. se calhar, Do tipo, Também pode ser. tu estás numa cena face to face, tu numa apresentação, ok, tu estás ali, estás a apresentar uma cena, estás a sim, ver? que eu tenho segurança do que estou a fazer. Em princípio tens segurança do que estás a fazer. Pá, se tu fores para lá com zero preparação, de certeza que vais estar nervoso para caralho. Claro. E quando vais lá todo preparado e ficas todo nervoso? Não Tipo, acontece. mesmo que Pois. não acontece? Não me acontece. A mim acontece. Eu não sei, eu fiz uma apresentação na vida, fiz tipo uma apresentação na vida que me lembro que foi aquela em áudio. Tu estavas lá. Imagina, um Não, grande, lá. um grande exemplo que eu tenho. Lá na faculdade. Um grande exemplo que eu tenho é. Imagina, se calhar a melhor cena que eu sei fazer na minha vida, ou a que eu me sinto mais confortável, é capaz de ser tocar guitarra. É Mesmo isso, não sendo- mesmo era não isso que eu te ia perguntar. Mesmo não sendo tipo muito bom. Em obviamente. concerto, como é que é? Super nervoso. O dia inteiro, desde que acorde, é horrível. E já é uma cena que tu fazes há uma carrada de tempo. Como bué pouco. Yeah. Mas lá está, isto foi uma coisa que se desenvolveu, porque quando eu era miúdo eu não ficava tão nervoso. Mas se ganhar mais Como consciência mal de ti, durante o dia todo, fico tipo, não tenho apetite nenhum, mas eu obrigo-me a comer porque se eu não comer vou ter quebras de tensão. Pois. Fico enjoado, às vezes tenho tonturas, fico tipo. Ou seja, até ao momento fico sempre assim. E no momento às vezes ainda fico um bocado nervoso, mas até ali Mas depois de começares a tocar, passa-te. melhora. Melhor. Tipo, estou com o coração ainda bem Sim. acelerado, mas Sim, mas aí tens Vai melhorando. a adrenalina A levar-te. a levar-te na cena Sim. e já estás dentro da cena e tipo, o comboio já começou, estás a ver? Por Exato. isso agora, olha, Exato. agora vai até ao fim e está feito. Exato. Eu vivo segundo um mantra muito específico que é if you gotta do it, do it. Percebem? Pois. Tipo, se tem que ser, vai ter que ser. Independentemente de estejas muito nervoso ou bué da calma. Sim, como é óbvio, não é? Yeah, mas Não consegues fugir das situações. Yeah. Mas eu por acaso, para concluir essa minha parte relativamente à ansiedade, também não preciso estar a falar aqui 20 minutos disso, mas eu por acaso sempre tive uma boa atitude nesse aspecto, que é, eu sei que tenho, ou pelo menos eu sinto que tenho ansiedade e eu efetivamente tenho este problema, mesmo não seja ansiedade, tenho muita dificuldade em lidar com muitas situações muito normais, mas sempre tive uma atitude de, ok, mesmo que seja uma coisa tipo, daqui a 6 meses isto vai me deixar bem ansioso, eu digo sempre que sim. É Certo. tipo, não vou ficar em casa a dizer, ok, não vou. Isso é fixe. Já tive situações de, tipo, cheguei ao momento e não estava preparado e disse, foi tipo uma situação só uma vez que fica tipo, pá, não vou mesmo fazer, eu não estou preparado, tipo, eu não tenho nada para dizer. Que foi tipo uma apresentação num centro de investigação que eu estava a colaborar. Mas, para além disso, sempre foi, pá, convidam-me, vou dizer que sim. Pronto. Porque é uma coisa importante para mim e mesmo que me vá ser muito difícil na altura, pá, mais vale pelo menos tentar. Eu gosto disso. Pá, e sim, Sempre e foi assim. ao dizer que sim, estás-te a forçar a ti mesmo a enfiar-te naquela situação e tipo. E é isso que vai te fazer sair dela. no fundo. Exatamente. Exato. Por isso, para os meus amigos ansiosos, saiam de casa. Não Yeah. fiquem parados Façam porque cenas. Digam a que solução sim às não é essa. merdas. Yeah. Saiam da vossa zona de conforto. Não, eu na apresentação eu só me lembro de uma apresentação e foi em técnicas de áudio. E O que é que era sobre o que eu tempo? eu sei lá sobre o que era, sobre Não me o lembro, caralho. não me lembro disso. Decorei aquela era merda, do teu grupo? não, acho que Ok. não. Mas estavas lá que era naquele meio auditório. Sim. O gajo estava a fazer uma apresentação dos trabalhos finais ou lá o que era. Não tem, foda-se, eu lembro-me bué da bem disto e lembro-me de tipo, começar aquela merda a dizer para aí 2 frases e aquilo não tinha microfone e tudo. Não te lembras da. Fato. Digo para aí, Bloqueou. Se digo calhar para ele aí, estava bem ansioso. digo para aí Bloqueou. 2 frases e digo. Estou bem nervoso. Olha, às vezes isso ajuda bué. Tipo, Se seres honesto, eu acho Sim. que E depois- metade da. E Desculpa, depois vai, se vai. estabilizou e depois segui e continuei a falar e acho que correu bem. Passei aquela merda. Um mantra meu é tu seres bem honesto com Yeah, as yeah. coisas da tua vida, ajuda muito ajuda bué. Tipo, a melhorá-las e Olha, a saber acho lidar que melhor chegas com lá as- no com as spot e coisas. dizes, olhem, eu estou uma beca nervoso. E as pessoas ficam Yeah. nervosas contigo. Ou tipo, ajudam-te a acalmar. Yeah. Quebras logo ali o gelo. E a cena corre. Nem que se riam. Sim, assim. exato. Porque a cena é comunicação, mano. A comunicação é bem importante. Yeah. E tipo, teres uma atitude da pizza, Sim, mesmo estando nervoso ou whatever, tendo uma atitude da pizza em relação a isso, nunca vai ajudar. nunca vai. Pois é. Nunca vai ajudar. Eu acho Por que isso- tu seres sempre aberto, quanto menos tu guardas, menos tens a esconder, não é? Uhum. Exatamente. E. E a pessoa que está do outro lado percebe isso Yeah, exato. e responde da mesma maneira. Agora, se tu estás a contrair todo
para estar naquela situação, a pessoa do outro lado diz: ok. Pois é. E é por isso que a cena do conversa 1 a 1 é grande merda. Porque a partir do momento em que tu não tens assunto, Sim, fica estranho. Não. aquilo parece A cena que um gajo se quer esconder dentro de fica aquele silêncio e coisa. Eu já aprendi a cagar sobre isso. Só para o silêncio. É que se foda. Pá, Eu tenho sim, uma maneira boa de também lidar vivo, com isso que é tipo. Mas eu também vivo bem com o silêncio, estás a ver? Tipo, para mim, a mim não me chateia, mas eu acho que chateia a outra pessoa. Então eu fico a pensar, mas outra pessoa está a apanhar aqui uma grande seca comigo. Mas tipo, também não estás a dizer nada, Bi. Tipo, what? Pois, a cena é essa. Também não estás a dizer nada. Estás a perceber? Ou o que tu vais dizer, se calhar não me interessa assim tanto. Tipo, se for para falar sobre a TVI, não me apetece. Lá está. Porque, tipo, Não há para a TV. Não há. só outra. Não. Não há. Não sei. Pá, Porque é tal cena. Porque tu estás ali em silêncio. Por alguma razão é. Yeah. Porque não há ali nenhum tema que Sim. nenhuma das partes se está a lembrar de falar que tenha interesse. Pois. Por isso está-se bem. Bora estar em silêncio. É tranquilo. Pronto, na boa. Por acaso eu tenho uma maneira boa estranha de lidar com isso, mas eu acho que é um bocado a minha personalidade, que é quando é assim esquisito, lá está, ser sincero sobre isso e abriste, que é ok, ficas sem tema, depois ficas tipo, pá, isto é bem esquisito, não é? Acabámos de nos conhecer, small talk e agora não temos nada para dizer. Tipo, nem que crise aquele riso Estou a bué perceber, estranho do estou a momento, perceber. e isso faz com que seja mais fácil, ok, tipo, pelo menos vamos sair ou deste silêncio ou mesmo daqui e vamos cada um para o seu lado, estás a ver? Às vezes, lá está, seres honesto é a minha mensagem neste podcast, malta, sejam honestos convosco e com os outros. Mas também é tal coisa. Eu agora, ultimamente, nos últimos anos, não me lembro de nenhuma situação em que eu, de facto, tivesse assim. Ou seja, tivesse nessa situação de eu estar com uma pessoa que conheço muito a mal ou que não conheço at all, em que dava jeito de estar na conversa. Epá, Quando é que foi a última vez que estiveste nesta situação? Não sei. Mas acontece-me bastante. A mim também não Tipo, acontece. pá, olha, acontece-me bué, tipo, em jantares dos amigos da Alexandra. Estou a perceber, Em estou a que, perceber. tipo, eles conhecem-se todos e têm bué de histórias em comum e tipo, tu ficas tipo naquela. Não sei o que é que vocês estão a falar porque eu não estive na tuna, não é? Portanto, tu ficas naquela, mas depois quando o assunto se abre e abrange mais, fica mais largo, uma pessoa consegue entrar na conversa. Yeah. Props tuna? Props tuna, já. Epá, yeah, eu tenho Props mesmo. mesmo à tuna? Epá, já. Sure. Na boa. Não Do foi, you. não foi, Façam- não foi isto, não foi façam o isto que vocês que tu quiserem. disseste na festa da Alexandra. Mas eu vou deixar. Estou a brincar, sejam felizes, era o que ele ia dizer. Do you, boy. Tipo, tranqui. O Mas que é que olha, eu ia dizer? uma, Era uma coisa piada. gira é que já tivemos aqui convidados que ficavam muito nervosos. Ai, tenho uma câmara. Uma câmara. Ai, as pessoas vão olhar para mim. Mas eu nunca, Ninguém vê esta merda? eu nunca me senti nervoso a fazer isto. Percebe? Nem no estou-me a primeiro cagar. dia. Estou-me a cagar. Por acaso, não sei. Porque, Depende bem da é isso. situação. Tipo, estamos aqui. Olhei para a câmera, não sei se isso agora É na boa, é na boa. positivo. Eu estou sempre a olhar, para ali. Ele está sempre a olhar para a coisa. Ué, Eu tento olhar para a câmara, mas eu por norma estou a olhar para ali. Eu tento Ou para olhar ali, para o... ou assim. Como não vos olho na cara, acho bem estranho. Tipo, vou olhar É. para as vossas caras ali. No futuro, No futuro, vai estamos a ser trabalhar melhor. nisso. No futuro vamos trabalhar Estamos a nisso. trabalhar nisso. Vamos ter um novo set com uma mesinha e vai ter uma cena Não, assim. mas está-se bem. mais nice. Só tem graça. Tipo, Não, mas assim nós- olhamos para a câmera. Meio Black Mirror também. Tipo, Eu não- falamos... eu odeio bué isto, estás a ver? eu gosto de estar tipo meio Yeah. a olhar para as pessoas e estar na conversa na boa, Yeah. estás a ver? Sim, Em vez de é- estar a olhar para a O melhor era a É câmara ser diferente. invisível, na realidade. Mas pronto, não pode ser. Tipo, Ainda mais Black Yeah. Mirror. sim. Yeah. Vou tentar arranjar outra referência. Ai, gosto tanto de distópica. Bom, vamos ver vídeos, que este assunto já está há muito tempo. Já Já estamos aqui à beira. Lamentamos. Vocês arranjaram um Olha, gajo que fala demasiado por isso. Mas esperem, outra doença do século XXI, a depressão. Toda a gente é deprimido porque existem muita pressão nesta sociedade. E porque existe demasiado Tumblr e Twitter. E- Estou a gozar, estou a brincar, estou a brincar. Yeah, Eu gosto do mas Tumblr. O Já Twitter nem- já menos, agora- mas uso também. Eu gosto mais do já não Twitter. vai. Gosto mais do Twitter. Gosto O Twitter dá mais para rir, acho que é mais isso. Porque as É pessoas isso. tipo, dizem uma frase e tipo, ok. Sim, sim. Mas o Tumblr é fixe Não. porque tipo, o Tumblr ajudou muito a desenvolver o meu gosto em termos de fotografia, por exemplo. Certo, certo. Mais por aí. Certo. O meu Tumblr é básico como tudo. Mas ainda usas o Tumblr? Tipo, às vezes vou lá tipo, para ver tirar as- algumas referências em termos Vais de... ver as porcas. Já não há porcas? Já não há porcas? Já não há porcas. Foi tudo Houve uma proibido. política de... Mudaram a limparam política mesmo, de... então. Yeah. Mas não Limparam voltaram tudo. para trás com isso. Nope. Mais ou menos, acho eu. Porque eu ainda apanho lá... Aquela porquinha outra. Exato. Está-se bem. A minha rede social é o Reddit. Forever. Usei bué pouco. Falar Mas não nisso, percebi muito Gosto aquilo. bem do Reddit. Dá-lhe. Isto é aquele challenge. E há que vou aquele fazer. challenge da challenge. cena, Este é o pô. melhor challenge, boy. Eu vi Este gajo um- mesmo ganhou mesmo o challenge. Estás a falar a sério? Mesmo, Foi juro.
Olha o O que é que gajo. vai fazer? Foi O com Olha um o peido. que é? Uop. Beber matcha logo à partida. Vai ter um twist fedido. Pinks. Cara dele. Isto é cara de falar de música erudita. Caralho. Outro callback. Estou fora só nos E callbacks. fica só a garrafa. Durante uma garrafa de tempo. Outra coisa que me irrita neste challenge é o slow motion é bué da grande, boy. Bué. Cortem o slow motion, pelo amor de Deus. Hoje estava no Insta, vejo da, acho que é da Kylie Jenner, eu não reconheço os nomes delas todas, mas que basicamente ela vem tipo numa mota d'água Sim. e tipo fica bué tempo ali, tipo, até chegar à garrafa, está bué longe. O Steve fez um Ah, estás a falar a sério. naquele tempo. O outro tipo todo. Fez, puto. Ah, Com a pila. Estás a falar a sério. Yep. Isto está no, esteve no Insta dele, eu vi isto. o gel também fez, mas era falso. Era um braço. Mas Este é mesmo. obviamente que o Steve É. não é falso. Era all. Tipo, é o Steve. Enganou o fucking Irresistível, Steve, pronto. puto. Ai, que era. Gajo mais drogado. Sim, Google. Gulu gulu. Calma, por favor enviem-me este vídeo, eu vou samplar isto. Eu vou samplar isto. Eu por por favor. acaso também Bora quando samplar vi isto, fazer isto um beat. Bora. Vamos mesmo. e Afro House. No Gulu vídeo de gulu. Gulu gulu. Já está aqui. Não, e depois. Não está no tempo. eu não sei. Não está no Peço tempo. desculpa. Não, mas fica bem fixe, tipo, gulu gulu e depois tipo os putos. Yeah. Sim. Vamos fazer um Afro House, puto. Estou a dizer. Próximo beat. Qual é que é o teu nome artístico? Eu não sei. O nome artístico não é. É DJ LA. Não tenho ainda um nome artístico, DJ mas há LA. de ser DJ LA. Está-se bem. Por aí. DJ LA e Vasco. Ou só LA. Não gosto muito de tudo. Pronto. É só isto. Eia, com Eu uma vez vi uma pessoa a ir, tipo, mesmo a correr, e eu vi o momento todo, foi dos melhores momentos da minha A vida, correr mesmo? a correr Contra o metro. mesmo. E a janela estava mesmo fechada, tipo, não era uma porta que não se via, era uma janela, era tipo tipo porta-janela, né? Sim. Se isto fez sentido, desculpem. I Não sei get o it, conceito I get it. arquitetónico. Porta Sou o gajo do porta-janela, DJ porta-janela. DJ porta-janela mesmo. DJ PJ. Então. Porta Isso já janela. deve existir. yeah, já deve yeah. existir. Yeah, Pois é. DJ PJ. DJ PJ é simples, porta-janela é que não. Yeah. Mas eu já estou ansioso com este vídeo, mas antes disso vi uma Pá, isto pessoa é basicamente incrível, a isto é absolutamente correr e depois nós ficamos todos a olhar para a pessoa tipo assim. Tipo à espera de uma reação, a pessoa Tá vai viva? tipo quase a rir-se e depois começa a chorar. Ah, Mas ficou tipo, Ah, mas ficou tipo 6 segundos a olhar para nós sem chorar. Ficou tipo com a cara mesmo tipo pum, olha para nós e fica tipo ai, caralho. props irmã do João Vilar. Olha, Só antes Eu vi a Iona a fazer isso. Depois foi lá no Tu trabalho. estavas já. lá Estava também. lá, Exatamente. Pois é, o som é bem incrível. Então, pum. Olha- Mais uma coisa para samplar. Vasco, Verdade. trouxeste-nos uma história de bobadeira. Pá, eu tenho aqui um problema com isso. É que eu sou o gajo. Ele já desiludido assim. Bué. Este merdoso. Eu tenho um problema que é. Eu bebo. Eu bebo um bocado. Agora não, porque anda a tentar cortar um bocado. Mas. A cena é. Eu não sou um bêbado que faça tipo imensa merda. Ou seja, eu estou a dizer merda e estou com os outros a fazer merda. Tens mas noites divertidas ou não tens? tenho noites divertidas, só que eu tenho tipo momentos incríveis em diferentes noites, só que eu não tenho tipo histórias como por exemplo o Alexandre tem aquela deles querem nas Silvas, ou a do João Simões acho que foi a do autocarro ou não? Não, foi que eles foi para Braga ou caraças de carro. Essa história é incrível, Yeah. Pois é. props Tino Rãs, só Exato. porque eu ouvi essa história, ou seja, eu não tenho tipo uma noite que eu diga, pá, este momento é tipo fora deste mundo e vocês vão se todos rir. Eu tenho momentos mega ridículos para as pessoas ficarem tipo que cringe, boy. Tu és Então, ridículo. É isso, nós queremos. Pronto, então- Partilha aí.
Saturday Night Amok. Yeah. Bora. Então, vou começar com uma história ridícula que aconteceu recentemente com o meu Aconteceu. amigo João Simões. Uhum. O que é que aconteceu? Estávamos com duas amigas nossas. Parece que vai para um lado muito bom, né? Yeah. Não, estávamos só a beber, a falar de coisas ridículas. E depois elas beijaram-se. Ui. Tipo, deram, ou melhor, deram um beijo, só tipo um bate-chapa, tipo, ok. Yeah. Fixe, fixe. E então eu disse, Simões, perdeste isto. E pronto, depois expliquei e dissemos, pronto, vocês vão ter de repetir. E E em 2019 disseste isso. pá, imagina, eu estava muito a bêbado. Eu Ok. estava muito a bêbado. E elas também. Isto foi depois do Simões atuar? Acho que sim. Certo. Não, estavam. E No Cais a rir? pronto, acabou. Sim, exatamente. Acabou comigo e o Simões também a darmos um beijo. Opa. O Simões beija muito bem, ele tem uns lábios muito bons. E Legítimo. acabou, pronto, basicamente, e eventualmente beijámos naquele grupo de 4 pessoas, acabámos por beijar, tipo, Deu suruba? Mas- beijámos, gente. não, Ah, deu um momento ridículo pois. que foi, então agora vamos tentar um beijo a 4. Claro. Isso em teoria funciona, Isto, né? isto parece pouco engraçado, mas se vocês já tentaram isto, vocês sabem que isto é ridículo. É bué absurdo. É bué absurdo. Porque eu nem vou explicar. Deem um beijo a 4 um dia, todos bêbados, e depois. Pá, depois Não dá. depois É só digam. testas. Depois digam. Mas pronto, basicamente É a só minha história. testas. É só Pois. testas. Basicamente. Outra história boa que eu tenho foi ter sido reconhecido pela primeira vez todo bêbado, a vomitar durante 20 minutos à frente de uma discoteca na Ericeira, que é o Ouriço, props Ouriço. Não props ao Ouriço, definitivamente. Mas pronto, basicamente foi uma noite. Essa noite eu estava muito forte porque eu fiquei com uma jarda absurda. Isso foi um jantar. Espera, dê-me só um segundo. Porque eu já não sei que jantar é que foi. Quando pensas. Ok. Eu não lembro qual é que foi o jantar. Mas eu lembro-me que nós tínhamos ido jantar na Ericeira. Tipo um jantar assim grande, todos a beber. Depois ficámos a beber lá nos bares. E metemos a beber uma coisa ótima que se chamam shots. Não sei se vocês já provaram. Não provem. Não Nunca. conheço. Pior coisa. Sou anti-armas. Exatamente. Eu ainda demorei um bocadinho a lá chegar. Por isso não- Pronto. não- E então não dou isso disso. foi uma noite que eu foi um clássico meu que foi basicamente começar a gritar. Eu sei que há sempre este bêbado, mas parece que só há nos filmes, não é? Sim. Mas eu estava mesmo a ser aquele bêbado do eu amo-te. Ei. Quando tu morreres, eu vou ao teu funeral, eu vou chorar por ti. Isto foi à porta do Ouriço. Pronto, como vocês devem imaginar, isto foi absurdo, Estavas ridículo. a animar a mesma festa, bem. That's- Eu entrei no Ouriço a pagar 10 euros consumíveis, obviamente. Eu estive lá 10 minutos e disse: eu não aguento mais. Não foi por causa da música do Ouriço, foi porque ia mesmo vomitar. Fui lá para fora, à porta, levo um chapadão de um homem de nome Alexandre Ribeiro, próprio Alexandre Ribeiro, porque ele estava a entrar no Ouriço. E eu vou deixar, eu acho que não vou contar a história do Alexandre, porque eu quero que seja ele a contar um dia. Ok. Nem que ele mande um vídeo e ponham aqui no Amok. É uma história incrível que ele não deve ter contado sobre o DJ. Não. Ei, bem, Ele gritou com um DJ que estava a passar som e eu deixo o resto para ele contar. Não, eu deixo mesmo o resto porque Não é tô do outro mundo e eu não quero ficar com os créditos desta história porque não é minha. Não estou Porque mesmo a ver porque o Alex a fazer isso. eu mas não. sim. Exato. Mas eu estava noutro momento que é, eu estava a agregar, sentado no muro do Ouriço e alguém depois passa, que depois descobri que é um amigo de um amigo meu, um puto que passa e fica. Olha, este puto é o Caco. Tipo, eu começo a ouvi-lo a vir a dizer: este gajo é o Caco, o gajo faz grandes sons. E depois fica-me a ajudar a vomitar. Eu quase a vomitar nos ténis dele, quase não, acho que vomitei mesmo um bocadinho. E a vomitar-me todo e o gajo a dar da água dele. Pá, props António, pá, és o maior, Grande António. salvaste-me mesmo. E isso foi um grande momento meu. Na mesma discoteca que eu só estive lá 2 vezes, uns meses antes, ou um ano antes, penso eu. Nós estávamos lá dentro e, graças a mim, toda a gente deve agradecer-me, porque eu vejo um casal a comer-se à janela, parte-me a rir, porque eles estavam a comer-se mesmo à força, todo, tipo Já, Já dry humping em exato, público. exato, aquele a encostar mesmo na janela. Ei, mas foi tão engraçado. Ainda os filmei um bocadinho com flash, obviamente, porque Fuck it. estava no Ouriço, não é? Obviamente. Depois dos anos, isto era os anos do Simões, nesse ano. E como é que isto acaba? Eu encosto-me à janela ao pé de onde eles estavam a partir-me a rir. Olho lá para fora e estão 2 amigos nossos a dormir no muro. Um tipo numa posição tipo assim.
e o outro tipo deitado no muro. Como é que isto acaba? Um deles fica a dormir ainda no muro e o outro começa a falar com um estrangeiro. Tipo, do nada. Estão só a falar, mas tipo, é perto um do outro, parece que vão andar à porrada. E de repente o outro está-lhe a mostrar truques de autodefesa. Mas tipo, durante bué da tempo. E eu chamo o nosso grupo todo, tipo, vocês vejam isto, eu imploro-vos. Nós todos à janela e ele está tipo deitado no chão com o gajo a agarrar assim. Nós tipo, bué preocupados, os gajos estão à porrada. Mas depois eles tipo, levantavam-se e falavam na boa. Há um momento que nós estamos a rir, tipo 10 minutos. Não é 10 minutos, ok, mas 3 minutos ou 4 a partirmos a rir. E depois ele levanta e se fica, ok, este momento acabou. De repente o gajo faz só isto. Levanta assim as perninhas e deita-se no chão. E o gajo mete-se à frente a mostrar mais um truque. Tipo, mesmo parecia que iam foder. Pá, eu nem vou dizer quem é a pessoa. Eu peço desculpa estar a aproveitar-me desta história. Eu não vou dizer, mas foi dos melhores momentos da minha vida. What the fuck? Olhem, eu tenho uma história do Vasco. Tens uma história do... Tenho. Eu a passar som... Não. Não? O Vasco, no aniversário da minha namorada, dos 30 anos, foi uma festa muito épica. Eu não sei o que é que eu fiz. E houve uma... Eu fodi o pé. Esse momento, eu ia contar esse, porque era para callback. Esse Houve foi uma um altura grande muito momento. gira em que eu estava a passar música e passei o hit do verão, que é o João Didelé do Pedro Teixeira da Mota. Shout out Pedro Teixeira da Mota, props. Yeah. Eu sei que estás a ver isto. Estava a passar o som... Olha, era grande a surpresa. Pois era. Se eu recebesse eu chamei-te. uma grande mensagem do gajo a dizer: olha, ouvi o coisa, curti bué. Shout-out. Foda-se. Era shout-out. Bom, e estava a passar o som e o som estava quase no fim. Veio o Vasco a correr do nada. Não ouvi o som do início, mete lá isto do início. Eu, ei, está quase no fim. Mete lá. Eu, Não ok. te lembras disto? Eu dei ganda pull-up na música e ele ficou todo maluco lá no meio da pista. Pauas. Yeah. A dançar. Acaba a música, passa. Sim. Na minha cabeça tinha sido ao contrário. Acaba, Na minha cabeça era eu que estava a passar o som e eu é que te chamei lá Não. do fundo. Não. Ei. Depois, houve outra altura. O Vasco tem um amor grande. O Vasco e a crew toda da Mafra, não é? Tem um love, eu também, pela sauce do Sipin Purp. Pá. Yeah. E tivemos que ouvir a sauce do Sipin Purp aí umas 4 vezes naquela noite. E 2 vezes foram seguidas, tipo no fim. Quando Foi essa, quando já estávamos todos. Yeah, Esse clássico. momento foi. Mas isso foi um grande momento. Pois foi. Ainda fizemos um mosh alguns com uma música qualquer. Não sei se foi, foi Eu não com a lembro, Nanny. fazemos um mosh. Mas Se eu foi com a sei, Nanny, mas eu sei que aquele. Isso foi tipo dos melhores momentos da festa. Que tivemos tipo 30 minutos a ouvir só das bangas. Yeah. Isso foi um Yeah. grande momento. Muito fixe. Jogar ténis também foi fixe. Fiquei com uma bolha durante Desculpa, Nuno. 2 semanas. O Nuno não podia dançar. Mas estavas lá no João Didelé. Um like. Estava todo fodido, Uma reza. todo retraçado, não conseguia andar em pé. O esforço que eu tive de fazer, tinha moletas na altura, o esforço que eu tive de fazer para chegar lá. Estás a ver? Ei. Não, este meu puto está a passar só. Não, vou lá para o pé. E o caralho, ele meio em pé com o pé. Sério, que merda, meu. Eu preferia ter feito isso tipo, mais para o fim. Que foi bem no início. Yeah. Eu tenho uma pergunta e eu Sim. agora sinto-me bem mal por causa Diz-me. disto. Eu vou ser a pessoa com o episódio mais longo. Não, sei. Mas estamos já a terminar. É só porque eu sinto bem mal, porque um de 2 horas. É que eu sei, Já? que eu sei que eu falo bem. Eu Ou sinto-me muito bem perto mal das por 2 isto. horas. Sim. Não, na boa. Está-se bem. Na boa. Olha, mas vamos terminar assim, porque já estamos aqui há bastante tempo. E Yes, vemos este vídeo ok. para a semana. Eu li Já, a primeira, fica eu li para a primeira verso, nem consigo. Isto deve ser horrível. Isto é muito bom. Vamos então ao nosso Momento Afonso. Não se esqueçam de subscrever, Yeah. seguir o Vasco nas redes sociais e no Bandcamp. Comprem os discos dele, o EP, aliás. Yes. Há mock, malta. Estamos aí, Sigam-nos nas redes, está aí as cenazinhas todas. todas a aparecer aqui. Deixem comments. Ganda Vasco. Ganda Vasco, obrigado por teres vindo. Estamos aí. One love e uns beijinhos. E é Eu isto. tenho de ler só. Tens Não de tem ler isto, autotune. tens de ler isto de forma Sente. sexy, mano. Senta a cena, né? Senta a Isto música. é muito pesado. Yeah. Pesadão, puto. E Eu ainda não li, eu vou deixar para ser surpresa. Senta a vibe dá-lhe. e dá-lhe. É sempre este o som que vocês escolhem. Sim. Yeah. Diz-lhe não com a boca e sim com os olhos. Isso vai deixá-lo confuso, mas cheio de tesão. Do teu sempre Afonso. Afonso. Qual é que é o apelido? Ah. Caralho. Qual é que é o apelido? É Afonso Luar. Afonso Noite do Luar. Do teu Afonso Luar. Beijo. Pá, Melhor Instagram. eu tenho de ler isto. Queres dizer?
Diz-lhe que não com a boca. E sim com E os sim olhos. com os olhos. Mas cheio de... Epá, mas cheio de tesão. Isso é Epá, ótimo. Isso é ótimo. é ótimo. confuso, mas cheio de Ganda tesão. Afonso. Como é que tu ficas confuso, cheio de tesão, né? Putz, não sabes, puto. Só o Afonso é que sabe. Assim, tipo... Será? Só o Afonso é que sabe. Props Afonso, obrigado. Pá, desculpem, eu não me calo. É o meu problema. Ah, puto, estamos bem, caralho. Puta só tá. Dredd, este sofá é que é bem desconfortável. Eu por acaso estava bem a certa altura. É pá, não, eu não, Depois de me ter habituado. eu nunca ando nada bem. Eu sou um gajo que precisa de espaço. Eu gosto de mexer os braços. Sim, não, isso eu também. Não,